pessoal! Tá começando mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Eu sou Kari Nascimento. E eu sou Marcelo Teixeira. E nós vamos conversar sobre o cenário teatral da cidade de Botucatu, com o pessoal dos Notívagos Burlescos. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks. Gente, muito prazer, sou o Johnny. Nome artístico Johnny Faustino, porque tem dessas, né? Nossa. Johnny Fausto. Né? No Instagram também, pra quem quiser, é a mesma coisa, só que tem um ponto no meio. Ponto Faustino, então. É tipo isso. Não sei, o que mais que eu posso falar sobre mim? Não sei, cara. Qualquer coisa que não te leve preso, você pode falar. Eu acho que eu nunca fiz nada tão ousado assim. Bom, eu também. Agora pensando bem, né? Pensando melhor, acho que tem. Acho que você não conhece a lei. Ela conhece, acho né? que tem alguns artigos que a gente conhece e até ignora. Ela é advogada. É advogada? Se liga! Posso defender vocês, fiquem tranquilos. Obrigado, não precisava deixar o cartão guardado. Bom, como eu falei, sou o Johnny, trabalho com teatro há uns 14 anos, acho que, na cidade. Tô olhando pro Rodrigo, porque o Rodrigo é mais ou menos o mesmo tempo, ele entrou um pouco antes que eu. 14 anos, você. Uns 14, né? Bom, eu me formei em Educação Artística e Artes Cênicas pela USC e eu passei um tempo também no núcleo de dramaturgia da Escola Livre de Teatro Santo André. E, fora todas as outras várias experiências que eu acho que a gente pode ir conversando e elas vão surgindo, Sim, mas sim. Nesse aspecto, assim, para quem se interessa por essa parte acadêmica, são essas coisas, né? E eu trabalho com teatro aqui na cidade e todo tipo de arte que me interessa, assim, porque às vezes a gente acaba fazendo umas coisas de visuais, umas de fotografia, a gente escreve, então Mistura isso. pouco. Então... CNPq diz ok pra você. E olha que eu nem tenho Lattes. Isso é uma coisa que me xingaram esses dias. Eu xinguei. Quem é o próximo? Raulzito. Vai. El argentino del grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bom? Tudo bom? Eu sou Raul. Tem um pelinho no microfone. Bom, eu sou Raulito. Tô morando aqui em Botucatu tem acho que uns 2 anos. E eu tô no teatro, tô fazendo as contas esse dia. A primeira vez que eu comecei a fazer teatro. Na verdade, a primeira vez que eu fiz teatro, eu tinha 3 meses. Eu fiz Jesus. Olha, que coisa fofa! Jesus na manjedoura! Jesus na manjedoura. Que coisa mais linda! Estreou protagonizando a Santa Ceia, não? Como que chama? Não. Nascimento do próprio, né? O nascimento do menino Jesus. Como que chama quando tem o Jesus na Natal. manjedoura? Presépio. Presépio. Fez um presépio ali. Não vou falar nada dessa Santa Ceia aí. Depende, se for o Mother do Aronofsky, você pode ser parte da Santa Ceia. Eita, garoto. Ó, o spoiler pra quem Essa daí eu não peguei, assiste. Mas enfim, agora atualmente estou trabalhando com teatro também, pelo Notívagos, né? Pela Associação Teatral Notívagos Burlescos, aqui em Botucatu. Faço parte da coisa pedagógica do Notívagos. A gente tava falando de TDAH, eu tenho dislexia além de TDAH, né? Então, Isso é próximo bloco. as palavras assim Não vem. não vem muito. Que mais? Estou compondo o Conselho de Cultura, né, como suplente, atualmente também. Suplente de quem que você é? Suplente da Isa Araújo. Tá. Maravilhosa, salve Isa. A Isa é a filha do Cláudio. Cláudio, né? Foi o que eu Sério? imaginei. Porque vai que é outra Isa, né? É a produtora. Inclusive, a Isa ela é uma produtora. excelente pessoa pra gente chamar aqui. Sim. Sim. Total, chame a Isa. Aqui, a gente tá pensando no próximo ser ligado à dança. Mas Pegar Marília umas Coelho. coisas assim, bem pelas Fala da linguagens. sua, Salve Marília Coelho. fala da sua dança. Minha dança.
Pô, expressão Como bem. foi pra Argentina? Quer que eu fale minha trajetória? Minha história de vida é longa, gente. Mas enfim, eu Foi fui... um trailer. Um não bagulho é? legal. Foi um trailer, fazer um resumo. Foi um trailer, né? Não, foi... Tá bom, entendi. Tá, mas que história é essa de dança? Não. Antes de... Que ele tem a história com a dança também. Eu Bem tô interessante. envolvido Ele com a baila. dança. É que atualmente eu tô meio afastado da dança, assim, né? Tô trazido mais pra outros estudos corporais, mas a minha base, assim, de estudo corporal é a dança, contato e improvisação, né? Que aí eu viajei, fui pra Bahia, fui pra Argentina, fiquei 1 ano e meio na Argentina, morando com a galera do contato e improvisação, assim, então foi... Era só contato e Era improvisação. só contato. E era pandemia, e a gente Cara, morava, quer tipo, dizer, no mesmo bairro, assim. Sem contato e improvisação. É verdade. Não, a gente foi meio clandestino. A gente não saía dali, né? Aham. E se via só entre as mesmas pessoas, e enfim, às vezes um ia no mercado, outro... O que quase todo mundo fez É. né, na pandemia. Mas eu dei uma sorte, assim, não fiquei enclausurado nem a pau. A gente morava num campo isolado, então não tinha porra nenhuma de contaminação. E aí foi uma aprofundada, né, no contato e improvisação, que na Argentina, pra quem não sabe, é como a meca, né, do contato. Então tem uma galera que manja muito e tem anos de trajetória e que se joga no negócio Massa. e aí bebi dessa fonte, né, durante um bom tempo. Cheguei no Brasil, meio que não bateu santo, assim, com o movimento daqui, de contato e improviso. E também comecei a entrar nos processos meio doidos, assim, da psique. E aí foi... Aí você foi cair em Botucatu. Aí eu fui ter TDAH. Então você tem É contato como se fosse com isso. eu escolhi ter TDAH. Aí caí em Botucatu, trombei com uns brother lá que deu ruim. E aí trombei com essa galera aqui do bem. Que bom, né? Sim, que foi bom pra caramba, assim. Foi meio que uma renascença, assim, no movimento artístico, né, meu, assim. Então tá com o Rô dando as aulas pelo Notívagas esse semestre passado foi, assim, mágico. Porque o cara usou uma ferramenta comigo, esse daqui que tá na minha Uma frente. tática. Uma tática que se chama fogueira. Se vira, agora é você. Agora é tu, filha da mãe. Mas essa é Ai. uma tática boa. É É maravilhosa. assim que a gente cresce, né? É porque eu tentei de outro jeito. Ah. Eu tentei assim, olha esse livro que bacana. Por E que eu não você sei não lê? ler. Aí eu chegava lá, tava no índice o marcador de página. Eu falei, não leu? Eu li Você é estou daqueles, lendo que quando isso. pega o livro na mão já começa a bocejar? Tipo É, isso. tá. Mas é porque eu não sei ler, eu só sei ver a imagem. Um livro que tem muita letra, não... Não tinha quadrinhos, cara? Olha o Caio Castro aqui. Olha o Caio Castro. Aí, cara. Meio assim. Tinha uns esquemas, né? Mas assim, tinha que. Tava Você mais tem pra que virar a frente página, do livro, né? entendeu? Você tem que virar a página. você tem Não, um eu não esforço. consigo ir página por página. Eu vou lá pro meio, caço um negócio lá no meio, assim, que legal isso daqui. Tá. Foi isso que eu fiz muitas vezes, por exemplo. Nas O aulas. livro que você deu pra ele ler. Que me emprestou, É. Mas é porque é isso, né? Eu não sou uma pessoa muito acadêmica, de sentar e estudar, sabe? De fazer essas coisas. Sou uma pessoa muito empírica. Então a tática da fogueira funciona. Né? É De bem sei resolvido. lá e ir na prática fazer o bagulho. Tanto aprender quanto ensinar, né? Que eu tenho meio que essa filosofia, assim, de... Eu quero aprender sobre como dar aula de teatro. O que o Raul fez? Foi lá dar aula de teatro. Perfeito. Melhor coisa. Achei ótimo, É. excelente. E aí foi pagiado, né? Também não tava sozinho. É, claro, aí você ativa a rede, né, que tá Sim. Sim. ao redor. É uma Agora, forma vamos, prática, né? vamos de passar aprender. por... Diga aí. Vai. Agora você, sua vez, cara. Você tentou escapar, mas... Não, é porque pra elaborar, ver como que cada um constrói, né? Pra eu ir isso. construindo. Eu queria também. fazer É isso. pra fazer melhor É. no final, né? Não, pra pra não fugir muito, né, de repente. Mas já embarcando no que o Raul falou, né, essa coisa desse primeiro semestre que a gente fez as oficinas, foi bem isso mesmo, assim, né, vamos fazer uma parceria, né, e aí ele tava com um desejo de fazer aulas de teatro, tava até com um desenho ali de dar aula de teatro em um outro lugar e tal, mas ainda sem uma estrutura, e eu falei, mano, eu quero reativar
esse ciclo de oficinas que o Notívagos tinha lá na época que a gente saiu, eu e o Johnny, a Muito gente legal. é fruto disso, né? A gente começou a fazer teatro em oficinas de teatro que o Notívagos tinha há 15 anos atrás, né? É. E num piloto de brincadeira não, né? Mas numa conversa despretensiosa que eu tive com uma amiga minha, a Júlia Coelho, inclusive, que reativou o núcleo de improviso no finalzinho do ano passado, 2022, ali, num desejo bem assim, gente, tô sentindo falta de fazer um espaço de treino, de jogo, de improviso, né? Que a gente tava conversando, né? Que era tão legal e era bom não só por conta do trabalho do ator, né? De você ficar mais ágil, de você ficar mais criativo. Mas ele é um negócio meio mental mesmo, né? Você destrava a criatividade de um jeito que você não fica planejando muito. Você treina um lugar de espontaneidade, né? E aí ela é uma amiga nossa, né? Fez Notívagos também. Ela mora em Floripa. E eu tava, por um acaso, num feriado em São Paulo. E a gente se encontrou lá pra voltar pra Botucatu junto. E perdemos o ônibus. Que bacana. As coisas sempre acontecem. Não, desse e olha o jeito. rolê, né? Floripa, tava em São Paulo, tudo. Vamos pra Botucatu. Que é Botucatu, né? Não, porque a Não é nem gente... meio do caminho, né? eu já tava morando aqui, né? De volta, né? E ela tava vindo porque a mãe dela mora aqui, né? Ah, tá. E aí era feriado de novembro, lá 15 de novembro. A gente... Quando você vai estar em Botucatu? Eu falei, vou. Vamos se encontrar pra ir junto. Tô em São Paulo, beleza. Aí perdemos o ônibus. Aí o ônibus seguinte era 3 horas depois. Só pra resumir a história, a gente nessas 3 horas, a gente sentou na lanchonete da rodoviária, ficou trocando ideia, lembrando... E mandando mensagem. Lembrando, como era bom o núcleo de improviso. Vamos fazer? Aí eu tava numa fase da minha vida que eu tava bem assim... Que se foda as circunstâncias ideais, vamos fazer do jeito que dá. Sim. Vamos, ligamos. Johnny, o que você acha? Tá rolando aí? Tá rolando. PV, você cede espaço? Cede espaço. Quem faria? Ligamos para umas pessoas que fariam. Em 3 dias a gente tava fazendo o primeiro encontro lá no ano passado, que foi quando apareceu o Raul. Tcharam. Que a gente conheceu o Raul, conheceu o Henrique, conheceu O Raul já tinha terminado lá o curso do O Senac? Senac tava terminando. Tá terminando. Eu assisti, né? Naquela Assisti. época, assistia o Terrorismos, que a turma dele... Isso que apresentou. Aí nessa brincadeira, foi da hora, nossa, que gostoso esse lugar, né? Importante. Aí abriu uma luzinha pra falar, mano, eu quero voltar a trabalhar com o teatro nesse aspecto da formação, né? Que eu sou professor também de escola, né? De educação básica. Eu vou até pedir pra você falar seu nome, cara. Que você não Eu não falei meu nome ainda, eu sou Rodrigo. SOS. Ainda bem que ele lembra, porque eu Antes já... tarde do que nunca. Tá vendo? Mas tá vendo? Presta atenção, o TDAH ainda consegue. Olha lá, tá vendo? Peguei hiperfoco aqui. Mais focado que nós. Tá mais focado que a gente. Sou Rodrigo Ribeiro. Instagram, né? Se não for. @rodrigo.cris.ribeiro. O dele é mais difícil. Não, depois vocês passam pra gente vai pôr na descrição Pronto. tudo certinho. Os contatos. Aí. Enfim. E aí eu peguei esse Tá. gancho e pra falar que a gente retomou esse trabalho e incluiu o Raul nessa, né? Caraca, mas em 3 dias vocês discutiram, montaram e colocaram em ação. Esse piloto do ano passado foi. Caraca. E fomos no susto, assim, né? Não, mas eu acho 3 que é o melhor meses. jeito de ir é no susto, cara. Quando você fica esperando, precisa disso, precisa daquilo, você não faz nada, cara. É o lance Eu do acho- empírico, né? Você tem que ir lá testar. Tem que testar, cara. Pra ver o que dá, o que vai acontecer. Exato. E sempre quando é assim, meio na pancada, parece que funciona melhor do que quando planeja demais, cara. É porque eu acho que não tem a expectativa, né? Exato. Exato. Quando você planeja, Esse é um você lugar. tem você vai construindo expectativa, querendo ou não. Verdade, você vai Que construir. daí você vai vendo, né? Vai desenhando o negócio vai ficando de um jeito interessante. Você se empolga, mas nunca sai Nunca do sai. lugar. Nunca sai do lugar. Não, e às vezes você fica pensando, não, agora só falta isso. E aí quando você consegue, agora só falta isso. Sempre tá faltando alguma coisa. É terrível. Dentro disso, assim, não sei se cabe, mas a reativação do Notívagos foi indo pra um caminho meio similar, assim. Porque, tipo, desde 2014, Roque? Parou? Que parou? Não, eu acho que foi 16, por aí. É que que, na foi quando o verdade, Robert foi embora. Teve uma queda ali, porque teve um auge, que teve muita coisa acontecendo. Tinham muitos núcleos paralelos Foi acontecendo. até 14, eu acho, né? Não. Por conta do ponto de cultura.
né? Então a gente tinha um espaço grande, que tinha 3, 4 salas de trabalho, né? Uma sala de ensaio grande, uma menor, uma sala de música. Tinha o bando musical no Típagos Burlescos também. Tinha várias oficinas. Oficina de audiovisual. Olha. Então, É tinha movimentado pra caramba. 2 turmas de oficina de iniciação. Era muita coisa e mostra o tempo inteiro, né? E aí, quando acabou o ponto de cultura, deu uma minguada no movimento, porque não se sustentava muitas coisas, mas ainda durou até 2017, 18 ali, né? Eu acho que foi 17, lembrando aqui agora. Eu saí em 14. Não, 18, vai. 18. Agora acertei aqui a data. Porque... não, retifico. É 17. Por quê? Porque a gente montou Pança em 17 ali. Ainda teve outras coisas, porque 18, por exemplo, foi o núcleo de São Paulo, fez o Desconhecido. Foi 16. Foi 16? Aí, ó, tá vendo como eu me equivoco? Eu sou Mas o bom das datas aqui, sou eu. Mas eu sei que foi por esse período aí, 17, 18 e tal. Certo. Que daí o Robert foi embora pra São Paulo, aí ficou mesmo assim, meio a deriva ali, né? Daí a gente passou esses anos seguintes ali. Acho que até 21. E o que aconteceu, cara, que o ponto de cultura deixou de funcionar? Cara, é porque tinha um contrato de duração de 3 anos, né, de fomento. Né, que era essa a política. Então o município arcava com uma parte e o Estado com outra. Não era PROAC ou coisa assim? Não era. Na verdade não é o Estado, a federação, né? Federação. Então era um valor X lá, que ele seria bancado metade desse valor pelo município e metade pela federação. Isso para poder subsidiar as ações desses pontos, que seriam pontos culturais, né? Que fomentam ali mesmo, que difundem, que fruem a cultura no geral. E aí o Notivo foi contemplado, só que durou até 2014. Caramba! Aí, depois disso, por várias questões, né? Às vezes perspectiva das pessoas também, também uma falta de apropriação também do projeto e tal. Os cursos, Era todas as oficinas, era tudo gratuito. Sério. Mas também funcionava com esquema de associados, né? Então as pessoas se associavam e tal. Certo. Mas tinha iniciativas gratuitas e tinha iniciativas que eram pagas. Mas que teve pago era a fases mensalidade, né? Teve isso. Teve fases também, né? Quando começou as oficinas lá, antes do Ponto de Cultura até, com o Robert, 2003, 4, 5 ali, quando começou a fazer na Rosa, tinha uma parceria com a Secretaria de Cultura e o Robert era contratado da Secretaria. Então eu não sei exatamente, ele que vai poder dizer melhor, mas tinha um negócio que era assim, ele precisava de um espaço para ensaiar. O Notívagos foi fundado em 2002, para eles fazerem uma peça num festival, acho que foi. No Fejasa. Foi Fejasa, né? Segundo. E aí eles fundaram um grupo para poder ter um grupo para apresentar essa peça, que era só o Robert, a Sheila e o Eric. E era um solo da Sheila, né? E eles fundaram o grupo, Notívagos Burlescos, quadrilha de teatro e tal. E aí começaram a ter uma necessidade de ensaiar nos espaços dos equipamentos públicos, né? Certo. E aí, não lembro como que foi a conversa, falaram, vocês precisam oferecer uma contrapartida, porque se eu abro para um, tem que abrir para outro, não sei o que e tal. Ele conta isso Essa história da contrapartida, num podcast, inclusive. Isso me deixa com ódio. E aí ele falou, não, beleza, eu posso dar oficina, porque o Robert é formado no Conservatório de Tatuí. E aí que começou essa brincadeira do Notívagos ter à frente das oficinas. Foi nessa troca. E essa coisa começou a crescer lá nos anos 2000, né? Porque daí no outro semestre começou a ter outra oficina. E aí colou mais gente. Aí no outro semestre outra oficina. E tudo o Robert era pago pela Secretaria de Cultura. Então era gratuito para as pessoas, mas era Sim. o Robert recebia por isso. E aí, de repente, o grupo estava estreando um espetáculo, que é o Mirabelle, que foi o que eu entrei, que tinha 50 pessoas no palco. Eram 40 pessoas de elenco e 10 pessoas na banda fazendo E a onde trilha foi sonora. apresentado isso, gente? No Municipal. Numa 50 temporada... pessoas no palco do Municipal. Foi numa dessas de assistir o Mirabelle que foi quando eu entrei no Notívagos, porque no ano seguinte daí teve outro ciclo de oficinas de iniciação, daí eu entrei. Porque eu já conheci o Robert desde 2014. Não, 2014 não, cara. Tá vendo como eu sou ruim de data? Na verdade é quando eu tinha 14 anos, não é desde 2014. Ali em 2014. Nasceu em 2000. Em 2014, nasci. Mas eu conheci ele desde os 14 anos, por causa de uma aula que ele deu num projeto social. Ele ficou lá um ciclo de oficina, assim, que era o mesmo esquema da iniciação, praticamente. E aí eu conheci ele, eu fiquei guardadinho isso na caixinha, assim, falei assim, quando eu tiver 18 anos eu vou fazer teatro, porque os meus pais não queriam, óbvio. É verdade, você entrou com 18. Eu entrei com 18, exatamente 18 anos. Eu lembro do seu aniversário de 18, a gente tinha acabado de se conhecer. Porque eu ia fazer, né,
Tipo assim, eu entrei um pouco antes de mês, fazer. né? Que eu lembro, foi 14 de maio. Ó. Não, 14 não, foi antes. Quando a gente começou, né? Nossa, Espera que eu tenha a data aqui. 2014, 14 de maio. Que o 14 Gente, o 14 tem um bicheiro aí pra gente jogar. Na numerologia vai dar 5. Cinco. Né? Mas foi isso, assim. Daí eu fiz 18 anos, aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer teatro. E eu fui fazer teatro. Daí foi E aí quando você eu entrei. encontrou em Botucatu um cenário super maravilhoso pra você fazer teatro. Lógico, dá super pra você viver. Uhum. Só de teatro aqui em Botucatu. Nossa, uma delícia. Sem precisar dar aula nem nada, só... Mas eu fiquei curioso com isso. Onde é que a Não, Secretaria lógico. de Cultura Sarcástico. capotou e não tem mais ninguém do teatro sendo, vamos dizer assim, incentivado pela cultura aqui? Nossa, eu não sei dizer, porque tem uma coisa que Deu na certo. época a gente participava, Uhum. mas eu lembro de não ter consciência de como que funcionava as como coisas. funcionava. Eu só participava, né? Tanto que eu entrei no Notívagos nessa época aí, em 2008, na oficina, era uma oficina de trilha sonora e sonoplastia para teatro, Caraca, do Notívagos. Que eu tocava teclado, era o meu caminho ali, né? Aí, legal. fui fazer, eu falei, nossa, que legal esse negócio. A Júlia, inclusive, né? Que eu falei da Júlia agora, né? A gente foi fazer essa oficina e falou, nossa, que da hora. Aí você sobe no palco, tem 50 pessoas no palco. E era uma temporada ainda, foram 3 dias seguidos no Municipal. Nossa. Encheu todos, era de graça pro público. Então era um rolê que Que tempo funcionava. bom, que peça de graça enchia o Cara, municipal. aquela Enchia. época Mas é que era muito tinha, bom né? mesmo, É assim. que tinha. Acho que também agora o problema é que o pessoal... A comunicação tá pior e não tem. É. Uhum. Eu acho que as Não redes tem, sociais meio que deram uma quebrada no negócio da As coisas saíam em publicidade. jornal, todo mundo lia jornal. No então, rádio, as é, pessoas ouviam rádio. É. Sei lá, era menos difuso, assim, né? É. Mas também tem lá os seus lados positivos, né? Tem, mas é o que eu falei eu sempre falo pra todo mundo. Eu falei em aula com você, falei pro Marcelo já. O carro de som é tipo, Nossa, sou obrigado a que ouvir. Horrível, mas sou obrigado a Como ouvir, podemos sabe? anunciar? Funciona muito, né? Em Funciona. periferia e tal, essas coisas assim. Funciona pra dar ódio. Se o Notívagos passa com carro de som, eu saio. Sabe? Olha, eu também A tenho publicidade ódio. Acho que dá mais contrário, ódio né? panfleto. Senhora. Panfleto Duvido acho que que dá você mais não ódio. sente falta do carrinho que passava falando. Só se eu Faleceu estiver hoje dirigindo. aos 56 anos de Eu idade. super paro pra ouvir. Então, né? Duvido que você não sente falta dele. Gente, é um clássico esse carro, né? Esse. É. Esse é. Então, porque... Mas foi isso, mais ou menos, Uhum. assim, a história do Notívagos, né? Então, porque era uma cena muito agitada naquela época. Eu lembro, eu cheguei aqui em 2002, cara, e tinha muita agitação, tudo. Eu lembro até a primeira turma que entrou lá pro curso do Senac. Era né? todo Teve- Notívagos, teve- né? Então, tudo Que no Notívagos. A galera queria se profissionalizar, ter o Isso. DRT, né? Que o Isso, então, curso técnico cara. oferecia isso, né? Foi uma E assim, luz. então, ele veio, foi um aumento, vamos dizer assim, no ensino aqui, né, os cursos técnicos do Senac, mas parece que quando o curso técnico do Senac entrou, o resto foi morrendo atrás, cara, foi muito estranho. É que aconteceram outras coisas, né? Teve um contexto ali. né? Teve um contexto ali bem Então, ferrado, né? Expliquem. Não, é que Como era que- isso, né? Por exemplo, o Notívagos, logo quando abriu ali o Senac, eu acho que a primeira turma ainda foi quando tinha ponto de cultura, Sim. se eu não estou enganado. Aí depois Sim. já não tinha mais ponto de cultura. Porque teve o entendeu? negócio do núcleo 7, né? É. Que com o ponto de cultura tinha uma parte da verba do ponto que era para pagar profissionais para cuidar do ponto. E aí nessa o Robert teve a sacada de fundar um núcleo que ele chamou de núcleo 7, né? Que eu e o Johnny fizemos parte de contratar integrantes que estavam em formação. Eu estava fazendo a graduação na USC em artes cênicas, o Johnny fazia a escola livre em Santo André. E os outros integrantes estavam fazendo o curso técnico do Senac. Então a gente entrou como estagiário do ponto. Então a gente recebia uma bolsa que era Uns R$400, eu era acho. bem Mensalmente. de ajuda de custo, sim, mas já era uma ajuda de custo Porra. interessante para época. Que a gente fazia trabalhos dentro do ponto, arrumava biblioteca, arrumava espaço físico e tinha os nossos horários de trabalho artístico. Né, que foi quando eu comecei, o Robert me botou para dirigir, né, o núcleo, né? Ele foi me treinar na direção. Aí a gente fez uma primeira montagem, que foi a Tempestade do Shakespeare, né? Daí eu fiz a adaptação e o Rô tava dirigindo. Acho que foi o primeiro, né, que a gente Espetáculo foi, mas teve Foi. experimentos antes, teve a gente era um núcleo de experimentação de linguagens, né? E graças a esse fomento do ponto de cultura, né?
E aí a gente experimenta em comédia dell'arte, experimenta em performatividade, verdade. performance na rua. A gente foi fazer uma performance em São Paulo, num evento. Na Teia Cultural, que era um evento mesmo que era pra juntar os pontos de cultura, assim. Aí eu fui como representante pra lá, aí o pessoal foi todo depois pra gente fazer essa intervenção e tal. Foi muito legal. E aí depois a gente ganhou um PROAC, com a Isa produzindo, né? Inclusive, de um espetáculo de rua, pra pesquisar a linguagem do burlesco. Esse era a teoria, né? Porque a gente... Notívagos burlescos. O que isso significa? Cadê essa investigação? Aonde está isso na nossa história? Não tem. Não tem. Não, apareciam algumas coisas, né? As peças sempre tiveram esse tom mais cômico, mas não uma investigação do burlesco em si, assim. Aí fomos investigar o burlesco, essa linguagem, não sei o que, de onde vem, nananã. E aí virou um espetáculo de rua que chama Checkmate, e a gente a Isa o Robert chamou a Isa pra ensinar a gente a escrever PROAC, porque ela já tinha trabalhado com isso, e a gente foi escrever um PROAC pra aprender a escrever PROAC. E a gente, que bacana, é assim que escreve. E entregamos o projeto. Quando corta para, o projeto foi aprovado, a gente, como assim? A gente não tava só aprendendo? É só pra tentar. Fomos aprovados, e aí fizemos o contrato lá com o PROAC e produzimos ele em 2014. Eu já estava morando em São Paulo, voltava só para ensaiar. Caramba. Que eu fui fazer SP Escola de Teatro. Todo mundo, aliás, do Núcleo 7 tinha ido fazer o processo seletivo da SP. Todo mundo. Só que, não, menos eu, porque eu fui fazer o DLT, eu não fiz o da SP. Não, DLT foi antes. Você foi fazer, mas você não quis ir fazer a prova. Acho que foi algo assim. Eu sei que eu falei assim, mano, porque o Johnny passou. Eu tinha passado na primeira fase, só que daí depois eu não quis fazer a outra. Eu falei, eram 4 fases. Geminiano. Eu virei e falei assim, acho que eu não vou fazer, não. Mas hoje, pensando, eu devia ter feito. Já tava na LT mesmo, aí eu já ia pra SP também, já me envolvi ali. Mas enfim, é porque eu também não queria sair da cidade na época, assim. Tá. Mas foi um caos fazer essa peça. Que a gente ficava... Por quê, cara? A gente ensaiava de domingo, 7 horas da manhã até 5 da tarde. E segunda-feira, das 7 horas da manhã até as 10, porque a Giovana, que tava no elenco, tinha aula na Unicamp à tarde. Então ela tinha que sair do ensaio direto pra Unicamp. Que doideira. E eu tinha que ir pra São Paulo porque eu tinha aula à noite na SP, na segunda. Assim. Foi um caos. Pra organizar, assim, essas questões de agenda, assim. Tá, mas justo porque vocês não estavam aqui. Porque já cada um tava em um lugar, né? Então... A real é que vocês não estavam esperando que vocês iam ganhar. Exatamente. Exato. Eu não tava esperando. Vocês estavam com expectativa zero, assim. Aí os caras, esse aqui, vocês não estão esperando, prova lá, prova lá. Eu tinha esquecido que a gente tinha mandado. A gente mandou em agosto. E em setembro a gente mandou. E na época o PROAC era por correio. Nossa, a gente mandou em cima da hora ainda. A gente correu pra pegar o correio aberto no último dia. Era envelopes com várias cópias, várias assinaturas. Era super... Nossa, cara. Né? Muito vintage esse processo. Não, e no ano seguinte, a gente escreveu um PROAC, e aí já era eu e o Robert, porque a gente no ano seguinte do Checkmate. Aí eu escrevi um PROAC, e aí a Isa teve que fazer a mesma correria de novo, assim, coitado. No último dia, correr lá, que ela deu uma força também, que era o do cosmonauta. Aí depois eu nunca mais tentei esse PROAC. Falando disso, você falou que não dá pra vir cedo porque também você ia submeter um hoje. Exato. Também. Você lembrou? Esse aconteceu o quê? Não deu tempo também. Mas ainda tá no prazo. Não, já encerrou. Tipo assim, eu tava subindo os documentos, na hora que a gente terminou a escrita, começou a subir os documentos, aí o sistema travou porque passou o horário. Ai, que pena. Que era o do Iberecena, que era pra fazer um festival com espetáculos de fora, né? Da América Latina, assim. Vai ser legal. Gente, a gente não respondeu a sua pergunta, né? Pensando aqui. Qual? Como que morreu o movimento? Vocês estavam evoluindo aí na história pra verdade. chegar Então, lá. teve tudo isso em 2014 ali. Aí chegou o curso do Senac, mas não acho que ele, por exemplo, impactou nisso. Assim, na verdade, eu acho que ele ajudou a suprir o que ia acontecer depois, né? Que era de ficar bem desarticulado nesse ponto. Porque o Notívagos, eu acho que fornecia o ensino, o acesso ao teatro de uma maneira acessível, o Notívagos, por muitos anos, foi uma instituição que fazia isso. E a gente até tem outros lugares, mas não é tão acessível e tal, né? Pelo menos naquele contexto não era, hoje em dia eu não sei como é que é. Mas, então ficou essa lacuna
né? E aí, de certa forma, o Senac ali oferecendo gratuitamente, ele trazia isso. Só que daí tem uma diferença, né? O Notívago, ele era mais flexível, era 1 ou 2 vezes na semana que você ia fazer, duração de 3 horas ali. Então, para quem tá querendo só experimentar, ter um contato inicial, é melhor, mais prático, né? A pessoa consegue adquirir muita coisa ali. Ao contrário do Senac, né? Porque é um curso técnico, né? Então você vai ficar a semana inteira ali por 1 ano e meio. Né? Então é muito mais puxado. É. Às vezes não é interessante para as pessoas, Foi de 800 mas pra ele 1000. tem a sua função, Sim. né? Então tem esses uma dois lados da pós-graduação. moeda, né? Então ele veio, supriu, mas ele também às vezes poderia estar fora da perspectiva de algumas pessoas, né? Então ficou essa lacuna e a coisa ficou meio... Eu acho que, conversando com a Ana Martinez, ela que trouxe essa visão um pouco, assim, que é a professora lá no Senac. Ela fala que o Senac, depois que o Notívago entrou em declínio nessa coisa das formações, que oferecia semestralmente várias opções de oficinas, ele passou a ser um lugar para as pessoas irem descobrir o teatro. Passou a ser um lugar que oferecia a iniciação teatral, só que ele tem um peso que é isso que a gente estava comentando. Ele é um curso técnico de 1000 horas agora, 1000 horas. que você sai de lá com um documento falando um DRT que você é ator profissional. Exato. Então, tem um lugar ali no meio do caminho que fala, mas pera, tem uma coisa antes Precisa ter, né? que talvez precise ter, porque às vezes a pessoa vai fazer porque é a opção que tem, mas não é isso que ela quer, né? Então aí a gente começa a entrar numa questão de o que é ser um ator profissional e qual que é o lugar desse mercado de trabalho artístico criativo, né? Que é uma discussão que a gente está tendo, inclusive, agora lá no Fórum de Artes Cênicas. Sim. Porque o teatro amador ele tem uma função muito importante, que é essa mesmo, de você não ter tanto o compromisso e poder experimentar, né? Só que com isso, com a experiência, a experimentação, as pessoas acabam adquirindo às vezes muito repertório, né? E aí quando entra num curso técnico tem mais condição de ir até o final e de repente se profissionalizar de fato e se direcionar para a profissão, né? Sim. Coisa que às vezes não acontece, assim, porque às vezes não era exatamente isso que a pessoa procurava, né? Então, A gente sente no começo, né, do curso. Nossa, era isso tem que eu ia falar. muita gente no começo e A gente começou a turma com 22 pessoas. No primeiro dia, um aluno já desistiu. No primeiro? No primeiro. Tipo assim, ele foi no primeiro dia e não foi mais. nos Eu me dias lembro até seguintes da já- carinha dele, porque ele era tão tímido, mas tão tímido, tão tímido. E ele falou que ele foi justamente para perder ou reduzir a timidez. Mas ele não conseguiu ir mais. E no decorrer do tempo, muitas outras pessoas foram desistindo do curso. E uma delas, eu me lembro que ela falou, eu queria que fosse um... Cara, eu tenho tantos compromissos já na escola, na minha família. Eu tenho compromissos sociais. Eu não quero vir aqui e ter mais um compromisso. Porque a Aí eu partir falei dos pra ela, 16, eu falei pra ela, então, 16 você anos. tá no curso errado, porque esse aqui é um curso profissionalizante. É um curso técnico. Você vai sair daqui atriz. Se não é isso que você quer, então você precisa procurar outra coisa. Procurar um curso livre, alguma coisa que você não tenha esse compromisso, né? que assim, né, como é 16 anos, você pega gente que ainda tá na escola, cara. E aí o cara encara a jornada escolar e depois encarar a jornada do técnico junto. escolar de novo. Então é pesado, cara. Pra muita pesado. gente ali foi pesado. Então, ele sentia. É um curso técnico como um curso técnico de mecânica da industrial, mesma coisa. Então, Só vai mudar o... Você fez? Não, eu era professor de português nesse curso. Aí acertou. Mas é Nem isso, isso a assim, galera só deixando bem claro, assim, nesse ponto, de que é isso. A gente não é contra o curso do Senac, nem nada disso. Não, o né? curso do Mas Senac acho que veio para suprir uma lacuna. porque de tava profissionalização faltando. ali. A gente ou mora no de- interior, aí no interior você já não tem uma instituição que forma profissionais. ainda de graça. E ainda de graça, com bolsa integral. Permitindo Esse curso em você- outras cidades ele é pago e não é pouco. E em São Paulo ele é caríssimo. O pessoal de São Paulo que veio assistir a nossa apresentação falou, gente, a gente paga o curso. Uhum. Não é de graça, não. Então, o Senac viu uma necessidade e atendeu, né? Sim.
Eu acho que o curso do Senac é extremamente importante para a cidade. E quando ele trouxe, ainda tinha um espaço vivo, né? Acho que o Senac, quando ele chega, não tinha essa lacuna. Pelo contrário, ele vem porque, nossa, olha quanta coisa pipocando. Porque na época que ele chegou, que foi 2012, 2013, tava rolando, não tinha só o Notívagos, tinham outros grupos também. O Anônimos da Arte, por exemplo, da Sandra Mezena, que foi um grupo que começou com alunos do CEPRA, e eles tinham Anônimos. E eles começaram a fazer algumas apresentações tal, e foi evoluindo ao ponto deles se inscreverem no projeto Ademar Guerra, e aí veio um orientador de fora, inclusive a Duli, né, que era da USC, né, minha veterana. Sim. E aí, com isso, eles começaram a fazer um trabalho mais continuado de pesquisa. Tanto que tem artistas do Anônimos aí até hoje fazendo outras coisas, né? O Renan Félix, o Mas Peu. esses cursos, eles davam o certificado do TRT? Não, era um grupo. Formou um grupo, que nem o Notívagos era no começo. Curso livre, assim, também. Então, não era só que curso. era contraturno, não A era? lacuna que eu mencionei fizeram. foi a respeito do Eu não lembro como é que DRT. era. Talvez o Senac tenha identificado essa efervescência Não, é a ausência do artística. DRT. E não tinha quem tivesse o DRT aqui, né? Uma instituição que desse o DRT. Exato. Porque a gente já estava começando a escrever PROAC. Mas quem que tinha DRT então, aqui? Exato. Ou você ia para a USC fazer graduação, não era o que todo mundo queria, né? Às vezes, Ou podia. Ou você ia para São Paulo fazer SP, ELT, EAD, um monte de escola técnica, né? Tudo bem que com a experiência profissional ali, você vai montando um portfólio, você consegue também adquirir o DRT, né? Mas, Sim. Mas uma formação Mas é um processo uma bacana, formação né? também é muito interessante, né? Tipo, Até porque a carga horária do Senac prevê, né? Disciplinas, né? Tem a matéria, tem o conteúdo programático, né? Tem um caráter acadêmico quase, né? Mas aí, voltando lá, vamos lá. O Senac entrou em cena e aí, o que aconteceu? Igual você falou agora, tinha um Anônimos, mas, cara, sumiu todo mundo. Parece que de repente cai uma bomba assim, só acaba com o teatro, sabe? Eu acho que tem dois fatores aí dentro. Aí eu não sei qual é a visão do Raul. Ah, o Raul não tava aqui. Eu tenho uma teoria. Raul tá esperando chegar nos anos que ele chegou. Eu tenho duas teorias. Eu tenho dois pontos que eu acho que podem ter influenciado. Deve ter mais, né? Mas, tipo assim, muito dessas pessoas que estavam ali no cenário e tal, não sei o quê, eu acho que eles entraram em momentos de mudança de perspectivas ou então de se profissionalizar, porque vários foram para a Unesp, foram para... Né, do Anônimos mesmo, acho que teve uns 3 que foram para a Unesp, 2, 3 que foram para a Unesp. Então, assim, a galera resolveu se profissionalizar. E aí foram estudar fora, alguns, né? Outros mesmo porque mudou a perspectiva de vida e aí parou com o teatro e foi fazer outra coisa. Então tem esse ponto, né? Então uma boa parte da galera que estava efervescente ali saiu de cena. E aí entra o outro rolê de que é política pública, né? Sim. Foi uma época em que as políticas públicas quase desapareceram. Acho que elas foram engolidas, assim, em Botucatu. Sumiram, né? Então é isso, assim, até teve uma coisinha ou outra depois, mas a gente ficou um tempão sem pipa, acho que até abriu oficinas culturais nesse meio tempo, não lembro, mas então assim, você não tinha política pública, então se não tem política pública, se o artista, que é quem vai contribuir com a formação, com isso, né, com a formação, e que consequentemente vai formar outros artistas ou pessoas interessadas, vai mobilizar uma rede e tal, não sei o quê, não tem condição de trabalhar, então... Ele vai procurar trabalho em outro lugar. Vai em outro lugar, né? Sim. Então, Inclusive em outras profissões. em outras profissões. É terrível isso. Sim, pensar teve nisso. muitos atores, inclusive globais, que mudaram de profissão. Exato. Não, você vai olhar, até ator de Hollywood tem outras formações, Tem. porque assim, é altamente instável, né? Uma profissão altamente instável. Sim. Tá. Eu vejo um pouco como o Johnny, assim. A parte de política pública eu desconheço um pouco. Eu tô começando a me inteirar agora, né? De como, até porque na própria época que a gente era usuário dessas políticas, na época a gente não tinha essa consciência de como funcionava, né? A gente pegou o bonde da formação da Associação Teatral do Notívagos, né? Quando a gente entrou era quadrilha de teatro, era só isso. E aí o Robert recebeu, que nem eu comentei, né? Pelas oficinas... pela Secretaria de Cultura. Depois fundou uma associação, aí começou a estabelecer, uma associação tem outros caminhos possíveis, né? O ponto de cultura vem porque tem um CNPJ de associação. Você já tem outros lugares para conquistar um fomento maior. E a gente fazia, né? Tinha os associados, a gente pagava uma mensalidade que era bem baratinha, 5, 10 reais, assim, para manter os custos da associação.
E aí, e tem um fator também, que é essa coisa que o Johnny falou, o público do Notívagos, do Anônimos, eram públicos de adolescentes, jovens adultos, pré-vestibular. Então, era muito comum que as gerações ficassem trocando ali, né? A cada 2 anos o elenco era completamente outro. Poucas pessoas ficavam, né? E aí tem essa coisa, né? O compromisso que você falou de um curso técnico. Lá tem essa coisa, que legal, vou fazer parte de um grupo. Eu tinha um compromisso também, mas estava num outro lugar. E era legal quando, agora não dá pra mim, virou semestre, virou ano, passei no vestibular, vou pra outros lugares e tudo mais. Isso aí. Então, esvaziou um pouco esse contingente de pessoas que faziam a coisa acontecer, assim. Eu mesmo, né? Eu fui embora, né? Em 2014 eu fui morar em São Paulo. Você abriu até a minha cabeça, eu tô lembrando que quando eu fazia lá a série do Sofá, todo mundo era do Notívagos. E de repente, realmente, todo mundo... Passei no vestibular, eu vou pra Minas, eu vou pra onde? Falei, sumia, né? Gente, foi embora, sumiu todo mundo. Isso aconteceu naquela época, né? Verdade, foi naquela época. E aí, aqui em Botucatu, naquela ocasião, a gente tinha poucos grupos, assim, com profissionais ou já com uma formação, ou com DRT. Opa! Ou pelo menos com DRT, né? Tipo assim, Sim. Naquela época, acho que de grupo tinha o Chafariz, que tava há muito tempo ali, né? Muito tempo, O Chafariz tá com quantos anos agora? 30? Nossa, muito tempo, 30 né? e poucos. Por exemplo, né? Que daí já era uma galera toda formada, tinha tudo, né? Então, tipo, tinha outras condições. Aí uma angústia que sempre teve, assim, que eu lembro que o Robert trazia, dessa efemeridade dos projetos, né? Dos trabalhos ali. Então, você montava a peça, aí fora uma outra coisa que o Rodrigo provavelmente pode puxar depois, mas você montava a peça. Aí, beleza, você queria circular, de repente, com aquela peça, você não tinha muita condição. Porque, por exemplo, para você ingressar num SESC com o seu trabalho, uma das exigências é que todos tenham DRT. Então, como que você vai pegar um bando de adolescente que acabou de fazer teatro, né, ou jovens e adultos que acabaram de fazer teatro, e não tem DRT e levar um produto artístico lá para dentro? Por melhor que você deixe o acabamento da obra. Tá, verdade. Entendeu? Então, você não consegue viabilizar outras coisas. E isso é uma realidade também dentro daquela época do Notívagos, né? Isso é muito angustiante, né? Porque daí você vai montando coisas. É a mesma coisa até hoje, né? Mais ou menos. A gente já mudou um pouco essa perspectiva dentro do Notívagos. Não, assim. dentro do Notívagos eu tô falando, mas em relação se vocês criam, por exemplo, lá que vocês deram essa oficina agora, se vocês quisessem fazer uma temporada do que vocês fizeram em algum lugar, vamos dizer, profissional, eu detesto essa palavra, Sim. porque é igual quando eu vou tirar foto, nossa, com essa câmera é profissional. Não, a câmera não, filho, o profissional é o conhecimento. Né? A câmera não, a câmera é a câmera. Entendi. Se você quiser levar eles lá, não vão poder porque não tem o DRT. Exato. Tem isso, né? Eu entendo a necessidade dessa diferenciação também, né? Sim, tem. Mas aí às vezes é uma dificuldade, né? Sim, porque aí você não valoriza também o teatro amador, vamos dizer assim. Mas daí eu acho que é uma falta de espaços onde o teatro amador pode ocupar, né? Sim, mas mesmo porque que um SESC a gente sabe que é outra coisa, que abre né? espaço para o teatro normal deveria ter espaço para o amador. Ele deveria ter um incentivo para quem está começando. Acho interessante. Mas tem que ver o papel de cada lugar, deles, né? Era nisso que eu tava pensando. Não é a característica deles. Porque né? tem mas duas podem ter coisas, outros né? espaços que podem fazer isso, né? Isso aí pra mim é mais responsabilidade de prefeitura, de repente, essas coisas. Eu acho que tem que dar uma estudada mesmo na estrutura das coisas. O que precisa... Porque tem duas coisas que aparecem nessa discussão. A primeira é, qual que é o lugar do artista profissional nessa política pública, no seu espaço, onde que ele pode trabalhar, onde que ele pode viver disso de maneira digna, com uma remuneração ok. Ninguém está falando de ficar milionário. Sim. É a dignidade, que é um ponto ali que carece um pouco. Outro ponto é esse lugar do espaço da formação, né? Que a pessoa que você poder oferecer ali à disposição um processo de inclusão artística para vivência, para experiência, né? Porque a gente sabe que, e a gente defende, né, como artista, que esse lugar transdisciplinar da coisa, né? As coisas se atravessam, né? Uma coisa fomenta a outra, né? Sim. Mas são dois lugares e são dois caminhos de construção diferentes, né? Uma coisa é você ter, por exemplo, o Notívagos em Cena que você citou, né? Era uma discussão interna nossa, inclusive, né? Apresentar ou não apresentar num determinado edital ali. Ele é um espetáculo, né? Uma mostra ali para mostrar os processos de um semestre de oficinas, em que as pessoas se inscreveram para fazer oficina, ter primeiro contato com o teatro, treinar esse lugar
que não está nesse lugar profissional. É uma amostra de um processo artístico-pedagógico que se atravessa. Outra coisa é, nós, notívagos, a gente vai dispor de 3 dias na semana, de tal horário a tal horário, para montar um espetáculo como artistas profissionais. A gente vai tirar um trabalho, né? As pessoas saem de casa para ir trabalhar no escritório, na escola, no hospital, não sei o quê. A gente sai de casa para trabalhar numa sala de ensaio para montar uma peça. Que lugar é esse da profissão, entendeu? Então são coisas bem diferentes, assim, né? E até a forma que desenvolve-se esse trabalho é completamente diferente, né? Porque enquanto artistas profissionais a gente vai ir pelas vias da experimentação, do estudo, da pesquisa e tal. Agora, quando é a via mais pedagógica, você vai também por esses lados da experimentação, mas ele já não tem tanto essa cobrança do tipo, o que eu vou falar, o que nós queremos comunicar, como que tem que ser o acabamento disso, tal, não sei o quê. Tem também. Tem também, mas ele não tem no mesmo nível que quando você está numa montagem. Sim. Porque a gente passa por tudo isso para ensinar o que é Sim. teatro, né? Mas é muito similar, mas ao mesmo tempo é muito diferente a finalidade, né? Ela é muito diferente, assim. Então eu acho que tem que pensar mesmo. E eu acho que é uma coisa que eu levantei a bola no fórum, né? Que a gente discutindo lá. Acho que precisa se fazer um mapeamento, né? Do que funciona, por exemplo, em municípios que são parecidos com Botucatu. Como funciona o fomento à arte, ao teatro? As políticas de outros municípios que são aplicadas em outros municípios para ver o que poderia ser feito aqui. Eu acho que precisa fazer um levantamento histórico, tipo em Botucatu. Todas as contratações de artistas, todos os fomentos. O que acontecia que naquela época borbulhava? Como funcionava? Funcionava assim. A lei era assim, a lei mudou, a lei não sei o quê, o dinheiro vinha daqui, tinha tanto dinheiro, não tinha. Hoje em dia, municípios parecidos, como funciona? De onde vem o dinheiro? Como que é a política? Como que os artistas sobrevivem? O artista só vive disso? Só vive do teatro? Ou não? Tem que fazer outras coisas? Como que é a questão da Secretaria de Cultura com a parte de formação dos municípios similares? Como era aqui? Acho que precisa se levantar essa pesquisa histórica e trazer dados para a gente ter uma... funciona assim. E se a gente fizesse assim aqui hoje? Quais são os problemas que aparecem? Porque daí a gente começa a trabalhar no que é concreto, no que é factível. E para além dessas pesquisas aí, eu defendo que a gente tem que ter indicativos de público. Isso não existe. Não existe aqui em Botucatu. Por exemplo, Max Pfeffer até fez um mapeamento ali mas ele é de artistas, né? Que foi feito ali no contexto da pandemia. A quantidade de pessoas que respondeu foi... foi pequena. Que chegue a metade do... Como que é isso aí? Eu não sei. Não, tipo assim, o Max Pfeffer até fez um mapeamento no contexto ali do isolamento social que era para mapear os artistas. Mas não existe na região, ou se existe, eu tô equivocado, aí alguém me manda isso, por favor. Mas assim, você não encontra, é muito difícil encontrar um mapeamento de público, por exemplo, cultural, de quem consome isso daí. Então você não tem perfil. Se o Max Pfeffer for fazer, ele vai fazer em Pardinho, né? Não, ele fez região, porque ele tem região. essa política, assim, mais ou menos, né? Ele faz região. De território. Mas quando você vai numa exposição, pelo menos quando eu trabalhava no museu lá, você pode assinar lá, eu visitei em tal dia, que daí você já tem um levantamento. O PV tem feito isso nas apresentações do Notívagos e nos eventos do Garage, né? Sim. Uma lista de presença para tentar mapear número de público e foto também, né? Você verifica quantas pessoas foram, né? Mas não tem um aprofundamento em quem são essas pessoas. Quem são as pessoas? O que levou elas até lá, né? Tipo, por exemplo, a lista de presença é mais para uma finalidade da gente saber qual é o público que tá colando, né? Mas um mapeamento é mesmo ter um perfil ali de interesses, né? De classe social, várias coisas, idade, tudo. Idade, tem um mapeamento legal mesmo, para entender o público. Tem que ter o completo, sabe? Só que daí você vai discutir turismo, vai discutir cultura, e aí você não tem... Aí o básico, que você precisa para implementar alguma coisa, você não tem. Que é os 2 pontos. Quem são os profissionais que eu tenho e quem é o público que eu tenho, né? Você não sabe nenhum nem outro. E se você tem, por que você não divulga, né? Porque às vezes pode... É o que eu falei. Pode existir. Aí é uma ignorância minha e eu gostaria que alguém me mandasse isso. Mas se existe e não foi divulgado, por que não foi divulgado? Agora, se não existe, por que ainda não foi feito? Por exemplo, pra mim é a mesma coisa que você tá andando pra qualquer lugar. Que nem eu falei com vocês outro dia lá. Eu falei assim, mano, é que nem a frase do gatinho da Alice. Né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Então a gente tá aí, a deriva, nadando. Então, e essas oitivas que tiveram pra Paulo Gustavo, cara? Eu não sei se
Bom, também não sei nem o que eles recolheram com aqueles formulários que chegou numa hora que nem eu sabia mais o que responder, cara. Aqueles formulários que eram justamente para mapear, né, a parte do, pelo menos do produtor de cultura, né, quem cria cultura na cidade. Mas eu não sei o que aconteceu com aquele... Quem que propôs o formulário? Não, ele veio da lei, né? A lei obriga a fazer esse mapeamento. E aí eles fizeram, por formulário, pela Secretaria de Cultura. Então a Secretaria foi obrigada a fazer. Ministrou essa metodologia. Isso. E aí, mas é porque era orientação federal, né? Tá, isso que tinha que fazer o mapeamento e tinha que fazer as oitivas, né? Uhum. Eram as obrigações com relação ao Paulo Gustavo. Agora, eu não sei o que aconteceu com isso. Cara, assim, é um assunto polêmico. Tem gente que acha, assim, conversando, né, com a galera no geral, assim, tem gente que acha que, na verdade, tipo, não, eles já sabem o que eles vão fazer e só foi cumprir o protocolo. Mas a função, teoricamente, ali, é dessa construção horizontal junto com os artistas, né? De ouvir as proposições, ouvirem os desejos, anseios e tentar aplicar o máximo possível, né? Se isso for cumprido, talvez a gente vê algumas das coisas que foram colocadas dentro da oitiva. Sim, nas oitivas. Agora, se não for, a gente vai ver mais do mesmo. Então, assim, não dá pra dizer, né? Eu, nesse ponto, não arrisco dizer, assim, porque não sei, né? Aí depende da cabeça deles ali, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu achei que a gente entra naquele problema de divulgação. Nas próprias oitivas tinha pouca gente. Entendeu? Na mobilização. Na mobilização. Não tinha os artistas indo lá discutir o que eles querem, o que vai fazer com esse dinheiro. Porque era praticamente isso, entendeu? Estamos com dinheiro aqui, gente. O que vocês querem fazer com isso? Foi praticamente isso a oitiva. É o que está acontecendo agora com Cidade Cênica. Sim, eu tô sabendo. Tem espiões no grupo de vocês. Tem espiões no grupo. Não, mas isso daí é uma coisa, Marcelo, que é, assim, muito comum, infelizmente, é muito difícil mobilizar. E não acho que é uma característica só da classe artística, não. Eu acho que é mais mesmo da sociedade. Assim, da sociedade, né? Sim. Porque esses instrumentos, né, os fóruns, os conselhos, essas coisas, eles são os nossos instrumentos de controle social. Né, de como a gente elabora as coisas e propõe as coisas para o poder público, né? Só que há uma dificuldade da gente entender que a gente tem esse poder de transformação e do quanto é necessário a gente estar inserido nessas coisas para poder promover essa transformação, essa proposição e tal. Então, às vezes, você vai ver muitas coisas acontecendo nisso, né? Tipo, então você vai ver, às vezes, conselho que encosta um monte de gente que não tem nada a ver, ou não tem nenhum interesse, ou o interesse é outro, é puramente econômico, não é de construção de política pública. Você vai ver gente que vai ter diversas experiências, níveis de experiências com a coisa. Tem gente que tá lá e não sabe o que tá fazendo lá. E é normal, eu acho super válido também, porque a pessoa vai aprendendo, vai né? aprendendo, de repente aparece. Eu já fui essa pessoa, nos primeiros anos de conselho eu já fui essa pessoa. O que é isso, né? O que é isso? Como que funciona? Assiste o primeiro episódio. Aí legal, eu passei um mandato lá, jogado na fogueira pelo Robert, e depois fui um outro mandato como suplente do Baga, se eu não me engano. Aí, nesse segundo, eu já estava entendendo melhor como é que as coisas funcionavam. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Por exemplo, as oitivas. Eu não estive em nenhuma. Certo. Porque eu não quero? Não, porque eu trabalho com outra coisa. Aí eu ia entrar porque eu não consigo trabalhar com arte só. Eu preciso... Não que eu não goste, eu amo ser professor, mas eu estava dando aula em todos os horários. Né, fazendo um monte de coisa. Então tem esse lugar também, né? Pra você mobilizar. Na oitiva de audiovisual, o André Talamonte, da Talamonte Filmes, ele não foi porque tava trabalhando. Então, sim. Não dava. Ele falou, o horário que marcava... Adoraria, mas não dá, né? Adoraria, mas não posso. Então tem essa mobilização, ela é cansativa pra gente. É um esforço que não é só... o espaço tá lá, né? Teoricamente, o discurso o espaço tá lá, o instrumento tá lá, é só pegar e fazer. Tem um esforço ali. É difícil. Não que a gente não possa se empenhar para fazer e se dar força, né? Porque uma hora você olha pro lado e você vê que seu colega de classe tá cansado. Porque ele tá brigando há 5, 6 anos com a mesma coisa e as coisas não andam para frente, às vezes para trás. Então, é normal isso acontecer. Então, a gente precisa encontrar uma rede de apoio que dê gás uns pros outros. Mas esse contexto precisa ser olhado com o tamanho que ele tem. Ele tem muitos impeditivos. Ele vai contra. A gente tem que lutar contra muitas coisas para poder fazer as coisas acontecerem, né? E aí, quando a gente estabelece uma discussão coletiva, tem suas dificuldades também, né? Porque tem seus pontos de vista, que daí, né, tem várias camadas de debate e articulação.
e construção. E assim, tem muita gente, né, cara, envolvida no fim das contas. É igual o de vocês aí, do Cidade Cênica. Como é que tá isso, cara? Explica o que é o Cidade Cênica. Aí, esse é o desafio. Delicado isso. Delicado? Não, vamos tentar lá, né? Eu não lembro qual foi o ano, tá? Porque eu sou péssimo com data, gente. Eu só vou vivendo as coisas e eu não guardo data. Foi 2018, 17, 18. Eu não vou arriscar dizer, mas teve um primeiro Cidade Cênica, que foi na ocasião quando o Nelly retornou pra... A administração do Nelly voltou pra prefeitura, né? E aí, para ocupar aquele espaço, então foi proposto essa iniciativa que seria o Cidade Cênica. O secretário da época, eu acho que era o Caldas, ele até conseguiu liberar uma verba para que os grupos pudessem fazer essa ocupação, né, e tudo mais. E aí, durou um período lá, foi bem extenso, não sei se foi um mês inteiro ou mais. Eu sei que foi bem bacana, e aí vários grupos da cena, né, aí eu falo da cena porque... Tinha teatro, tinha dança também. Certo. Então a gente fez essa ocupação do Nelly naquele período, né? Com várias apresentações. E foi em comemoração também ao aniversário da cidade. Então foi naquele período ali que aconteceu. Cara, a gente apresentou o tríptico, se eu não me engano. E eu não lembro se teve uma mostra de cena também. Como eu falei, eu sou péssimo com essas coisas assim. Então eu posso falar vários equívocos. Mas daí o Cidade Cênica era mais ou menos isso, assim, mais ou menos essa proposta. E aí a ideia é que rolasse de novo, né? Que é como se fosse um festival, né? De grupos de teatro ou da cena da cidade, né? Certo. Então teatro e dança tá ali, circo também tá ali. Então a proposta é que rolasse isso, né? E aí veio essa conversa de que há uma verba destinada para isso. E aí precisaria decidir porque tinha um prazo X. E o prazo era hiper apertado. Né? E aí para decidir forma de chamamento, né? E óbvio, né? O montante que veio era um montante que... Meu... É um montinho. Não é um montante, é um montinho, né? Tipo, meio complicado, né? E na discussão do fórum atualmente, né? Dentre vários pontos de vista, tentando sintetizar aqui, né? O que a galera tem falado, o que a gente tem colocado, né? É que tem várias coisas na mesa, né? Primeiro que tem uma urgência da data para fazer isso acontecer. Por outro lado, tem uma indignação com a forma de contratação. Como que é isso? Como que é esse credenciamento por ordem de chegada? Por sorteio? Como assim? Qual que é o critério, né? Qual que é o mérito, né? E tem também uma coisa do tipo, o que é o Cidade Cênica enquanto conceito, né? Para que ele serve? Qual que é o seu objetivo? Então, isso é que eu não entendi. Como que ele vira uma política pública que amarra naquele papo que a gente teve, né? De como que torna o nosso caminho mais digno de trabalho, né? Artístico. Né? E é muito legal que ele levantou essa questão, né? E a galera tá tendo esse debate, né? Eu acho isso massa, a galera artística. Sim, o pessoal da Beira Serra, o pessoal do Maia Lila, outros artistas também da cena. O que é o arte cênica? Porque só falaram lá, eu vi o pessoal falando no grupo, mas eu cheguei e falei, tá, mas o que é? Só vai reunir o pessoal, fazer uma apresentação, acabou? O que é isso, no fim? Realmente não existe uma definição real, né? A ideia principal é a amostra, né? Lá de trás. É vir com aquilo que foi feito lá atrás, né? Obviamente, tem que discutir os formatos e tal, mas a ideia é ser essa amostra de artes cênicas, né? Intitulada Cidade Cênica. Então, assim, mas os grandes problemas são esses, que são os mesmos problemas de sempre, né? Enquanto não se ajusta... E aí também fica aquela questão, né? Tipo, aí você questiona de um lado e vem o argumento de que é de outra coisa. Tipo assim, o impeditivo é tal setor da prefeitura, não é uma deliberação da secretaria, por exemplo, que seja dessa maneira. Quem está impondo é outro setor. Aí fica aquela questão, ou não é, né? E aí você fica naquelas dúvidas. Dá para mudar? Não dá para mudar? Como que funciona? Qual é o caminho, né? Então a gente fica nessas querelas aí. Tá, mas vai acontecer mesmo ou por enquanto é só uma hipótese ou um desejo isso? Então, tá sendo debatido, né? Eu tenho dúvidas, eu até levantei qual que é o poder da nossa discussão em relação às decisões, né? Segundo informações,
é que desde que nada que a gente propusesse ferisse alguma lei, alguma coisa assim, Putz, tem eles isso. acatariam. Foi o que eu entendi, mas assim, o quão verídico é isso, né? Só sabendo pra ver. Até porque eu não sei como é que foram os outros debates. É a primeira vez que eu tô entrando nessa parte de discutir mesmo com outros, com essa parte do fórum e tudo. Mas eu acho que tem um negócio que nem o Jean tava falando assim, né? Com quem que briga? Eu acho que é importante a gente tomar cada vez mais consciência dos Sim. instrumentos. Isso vai... Onde que é? Qual é o caminho? E não é o lugar mais fácil pra gente, porque, né, em geral, somos artistas. A gente não quer mexer com lei, não quer mexer com cara, equipamento, não ninguém quer mexer com... isso. Então, quando você vê, você tá ocupado de um monte de tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Não é nada artístico. Mas você tá criativo, fazendo quer dizer, isso, né? assim, sei lá. E aí, entender que o nosso lugar de Burocrático. artista brasileiro em 2023... E desde sempre, né? Você olha para a história do teatro no Brasil, né? Sempre foi um teatro engajado, né? Uhum. No século XX, né? Principalmente ali, Tanto né? que a ditadura tinha medo. Você Sim. tem que Até tomar hoje, consciência assim, dos instrumentos. Então, olha como o buraco é mais embaixo para ser artista. Você precisa tomar essas... Hoje em dia você tem que ser divulgador, você tem que preencher projeto, tudo, aí Cara, sobrou tempo para fazer a trabalho. parte artística, né? Enquanto você está né? executando esse trabalho, você tem que estar preparando o Isso. próximo trabalho com todos os mesmos processos Os mesmos burocráticos processos. que você tem que ter. Isso cara, isso eu acho a coisa mais bizarra do mundo. Cara, muito porque foda. não é o artístico, você deixa de ser o artista para ser o empresário, né? Você tem que ser o Você empresário. vai mais para esse lado de gestão, né? Por isso que eu pergunto, o que é ser artista, né? O que tem que fazer para ser artista? Só fazer... É. Tem que ser global. Tem que ser global. Eu tenho uma outra Nem os teoria. global estão tendo mais conta. Eu tenho uma outra teoria, que eu acho que tem a ver com o berço e não é o berço do herói. É um berço muito bem adornado. Minha teoria é essa, assim, que na verdade... Que nem a gente tava vendo o mapeamento lá do Max Pfeffer, que a gente tava falando. Mano, o que era a porcentagem mesmo? Eu não lembro. Eu acho que 60% dos artistas são brancos. Sim. É verdade. Né, uma dificuldade que a gente tem é essa, assim, de Sim. tipo, mano, como integrar, né, outras perspectivas dentro dos grupos. Mas tem um ponto óbvio, né, quem produz arte é quem tem um pouco melhor de condição. E muitas vezes a gente sabe que certas camadas da sociedade não vai ter condição Sim, nunca. isso é verdade. Ou mínima, né, minúscula. Porque entra naquela coisa do Bourdieu, né? Do capital social, capital cultural, né? Uhum. E aí você Então, tem essas barreiras invisíveis, né? Sim. O Bourdieu fez esse trabalho lá na Europa, no século XX, falando, né? Quem que vai ao museu? Mas o museu é de graça, por que só vai? Porque a pessoa não tem capital, não tem Tanto que né? tem algumas questões, assim, por exemplo, é muito fácil você ser um excelente artista quando você tem que ir em banca. Uhum. Sabe, quem te dá a segurança básica, de tipo assim, não irei passar fome e não vou ficar morando na rua. Quem te dá essa segurança básica. Agora, quem tem que fazer o corre, desde sempre, que tem que correr atrás de botar a graninha, de pagar o aluguel, de fazer a comida, nananana. Mano, qual o tempo que sobra pra você conseguir ter um trabalho ou poder estudar com certa frequência a linguagem que você quer fazer? Né? Então, assim, é muito fácil você ter um excelente artista com um cara que teve pai e mãe que bancou por um bom tempo, entendeu? Aí as pessoas, só que daí assim, tipo, as pessoas só entendem o que é sofrer com essas questões na hora que sai da casa dos pais. Aí as pessoas começam a ter um pouco essa noção, né? Vai começando a criar independência. Mas é isso, quem produz arte no Brasil é na base de muita treta, assim, né? Essa questão, infelizmente, não é só na área artística, que as pessoas começam a entender o que é você ter que caminhar com as próprias pernas e depender do seu trabalho. Isso é em tudo. E alguns dão sorte, outros nem tanto. Uhum. Tem uns Né? que saem da casa do pai, mas vamos dizer, a casa do pai não sai deles, né? Eu fui morar sozinho, aí você vai lá, Fui mora morar em todo sozinho, mas- apartamento gigante, que os pais sustentam, Ah, pagam tudo. Ou não. Ou faz assim, diferença. eu fui morar sozinho. Não, sou eu que me banco. E quem lava sua roupa? Minha mãe. Tipo isso. Eu lavo a roupa pra ela, eu levo pra ela lavar. E quem limpa a sua casa? Eu peço pra minha mãe vir também. Ela pode vir limpar a minha casa. Cara, então, more com sua mãe. A mãe chega lá já com um Não carrinho é? de feira, cheio de comida pronta Também. pra semana. Os marmitinhos. Mas segunda, terça, são quarta. essas questões, assim, né, que atravessam, né, de
você ter outras perspectivas dentro da arte ali, né? E esse é uma das partes mais custosas, assim, né? Pra quem quer ser artista. Aí você olha, assim, para esses momentos, assim, que você tem que fazer um zilhão de coisas que estão no entorno pra você poder garantir. Mano, eu garanti o mínimo, que seria uma política pública constante ali pra você, ou então só de você conseguir montar seu trabalho pra poder apresentar ele pras pessoas. São muitas coisas, né? Me lembrei da pergunta que você me fez. Você falou assim, o que você faz? Eu falei, eu tenho um canal de audiobook. Isso te dá grana? Eu perguntei isso não na me hora. dá grana. Não, porque quando você falou, eu achei que ele já me tava ajuda, né? nessa fase. Nossa senhora, não, meu canal tem 319 inscritos. Tá bom. Tá? Não, É. tá maravilhoso, não tô reclamando. Na verdade, eu sou muito grata a eles. Mas assim, é uma coisa que tá caminhando. E é um inscrito por semana, um inscrito, às vezes, quando eu posto, dá uma caminhada um pouco maior, entre uns 5, 6 inscritos. E o YouTube não tá distribuindo teu canal de novo, né? Não? Não, sumiu. Não me mostra mais quando você posta vídeo. Tem que pagar o YouTube. Tem que pagar ele, né? Não, o meu é prêmio. Não, eu Não, tenho que pagar pra ele. Não, mas eu acho O meu problema, ele paga já. O meu Recebe. é prêmio, eu deveria receber recomendação de todos os canais, né, cara? Nossa, Não vem. senhora. Até dos canais que você segue, você não recebe. Não recebe. Pois é, eu também não recebo. Aí eu tenho que ficar olhando lá os inscritos que eu tenho pra ver quem tem vídeo novo pra eu poder assistir. Porque senão não Terrível. vai. Mas isso que você falou quem trabalha com cultura precisa ter, pelo menos no início, né, quando não está consolidado ainda, precisa ter uma rede de apoio forte para ajudar, né, o artista a se desenvolver, que senão o negócio não rola. Porque não adianta só o empenho, né? O empenho ele tem uma O função amor e a dentro ali força de também. vontade, ele tem né? Mas tem outras condições, assim, né, que precisam acontecer, né? E às vezes tem momentos, assim, que você se depara com relações muito cruéis, né? Até mesmo dentro da cultura, né? Porque não foge, né? São relações humanas, né? Sim. Você se depara, às vezes, com relações muito cruéis também, né? Que, às vezes, é olhar como você olha o outro, né? Tipo... E a gente tem que ter esse entendimento, né? Que é nesse ponto. Antigamente eu ficava puto quando as pessoas não podiam ir pro conselho, não podiam ir em tal lugar, não sei o quê. Aí depois você vai se tocando de algumas coisas, né? Aí eu falei assim, mas né? Porque às vezes também a dinâmica da vida da pessoa não cabe aquilo naquele momento. Não tem como. Né? Gostaria que estivesse? Gostaria que estivesse. Há pessoas que às vezes só porque não quer mesmo? Mas eu não vou saber dizer. Há pessoas que você quer falar mal? Não. Há pessoas que não participam de nada e só quer falar mal? Há de tudo, né? Acho que esse é o que mais tem. Isso eu acho muito louco, porque é aquele negócio, né? Tipo, mano, você não foi. Então você não tinha como contribuir. Sim. E aí você vai bater em quem tava lá tentando contribuir. Isso. Essa dinâmica eu acho muito louca, assim, de tipo, mano, você não foi. Então você, A democracia dá trabalho, né? Aceita, é isso, cara. Quando der, você vai conseguir ocupar esse espaço e poder contribuir, né? Acho que também tem muito isso, assim, nada tá bom, sabe? Mas eu acho que isso entra naquilo que até o pessoal no fórum tem colocado, o Fernando trouxe a ideia de qualificar o debate, né? Criar um vocabulário comum, criar uma metodologia, que se você estrutura, você começa a criar um parâmetro para não ter esse lugar assim, mas eu acho aqui fonte, Arial 12. Não, tem... Citação. Espaço de 4 pontos. Você não conhece a fonte mesmo? Então é aqui, ó. Não foi preciso, né? Não foi preciso, eu tirei tudo da minha cabeça. Não, querida. Você precisa ter uma fonte, né? De pesquisa, sei lá. Mas eu também não caí nesse lugar dessa formatação também, né? Porque é um outro lugar também, né? Era isso, né, Rô, que você tava dizendo, né? Não, acho que não tem que ter medo desses parâmetros, se ajustam com realidades, entendeu? Você não pode... a forma como você encara não engessar também o indicador, o parâmetro. Não, o gesso, ele vem do modo como você usa ele, né? Mas a metodologia liberta se você saber usar. Sim. Exatamente. Entendeu? Os dados, eles existem. Eles vão existir se você formatar eles ou não. O que vai engessar, na verdade, é o que você vai fazer com esses dados. E não os dados em si. Né? E aí, agora
Vamos avançar no tempo, vamos para 2022. Vocês começaram a oficina, reavivaram Notívagos. Quais são os Cara, como planos? que foi fazer essa... Desculpa, te cortei. Vai. Como que foi elaborar essas oficinas, a apresentação que vocês arrasaram, achei maravilhosa. Fiquei morrendo de vontade de fazer a parte do improviso. Legal. Gostei muito, muito mesmo. Mas eu queria saber, assim, o por trás da cortina. Como é que foi? Tá. Aquele espaço, eu não conhecia aquele espaço, gente. Complexo Alfa? Bom, a gente tem duas perguntas aí, né? 2022 é ativação, né? Ali, durante a pandemia, eu e o PV, a gente se debruçou para reestruturar o Notívagos ali, porque a gente estava percebendo que tinha uma galera que estava com esse desejo, né? De estar fazendo teatro, de estar articulado em algum lugar. Aí a gente montou toda uma estrutura, tal, não sei o quê, e aí a gente teve a sorte de ir encostando outras pessoas, né? Veio o Elias, daí veio a Tânia naquela ocasião também, e aí a gente foi se juntando. Aí, quando chegou ali em 2022... Eu, Elis e PV, a gente estava mais nessa frente, junto com a Vanessa também, que ela faz parte do Conselho Fiscal. E a gente foi tocando os sarais, aí surgiu os saraus, o professor de português me corrigiu. Só com olhar. Aí a gente foi tocando os saraus ali. Ele falou mesmo, vai sair ali. Então a gente foi tocando os saraus, né, mais ou menos 10 edições ali, era mensal. Lá no Garagem, e aí a gente acabou não caindo no nosso colo. O Baga fez uma indicação assim, tipo, tô trabalhando com uma rede de criptomoedas aqui, que era a NIR. Eu lembro disso. E aí... Eu não entendi nada. Cara. Eu não entendi até agora. Eu confesso que eu só descobri como é que escrevia o projeto, como é que submetia, como é que prestava conta daquilo. E sacava o dinheiro, foi isso, assim. O Baga se integrou muito mais, assim, né? Mas aí ele indicou, foi trazendo todo o caminho, porque o Baga sempre foi muito generoso, assim, a gente sempre teve uma relação muito bacana. E aí a gente começou a carcar coisa lá, né? E aí foi vindo essa verba, né? Que foi que ajudou a pagar alguns custos administrativos que a gente tem mensalmente. E ainda poder pagar minimamente os profissionais que estavam com a gente. Então, nessa esteira disso daí, a gente conseguiu fazer ali... uma edição do Sarau com convocatória nacional, que foi a 10ª, inclusive. A gente fez oficina de dramaturgia, a gente abriu um podcast do Notívagos com leituras dramáticas, diálogos dramáticos. A gente fez leituras dramáticas, a gente escreveu muito, eu e o Tchê, assim. Tanto que daí surgiu o livro que a gente vai lançar agora em agosto, que é a trilogia latino-americana, que são 3 peças curtas. Surgiu a trilogia latino-americana cômica. E a gente ainda fez um festival de dramaturgia Notívagas só com textos de pessoas que faziam parte do Notívagas. Tudo isso em 2022, bicho. Tem dinheiro, o bagulho vai. Não, cara, só falta o dinheiro, mano. Dinheiro faz uma diferença. E é assim... Esse negócio não traz felicidade, ó. Pois é. Mas assim... Seja feliz e deposite tinha um negócio muito interessante ali dentro do fluxo de como funcionava a NIR, que é um negócio que eu acho que seria interessante se existisse, assim, de certa maneira. Porque, assim, não era muita verba que você pegava. Se eu não me engano, eram $500, mais ou menos. E, às vezes, você conseguia projetos um pouquinho maiores. Isso aí, convertendo, ia dar o quê? Uns 500 vezes 5 ali? 50 mil reais. Uns 2.500, mais ou menos, por aí, né? 2, 3 mil. Então, é um dinheiro pequeno. Mas para essas ações que a gente tinha, era o suficiente para fazer. Certo. A gente queria fazer. E não era muito burocrático para você conseguir a verba, entendeu? Era só você escrever seu projeto, mandava lá. Eles olhavam de acordo com o montante de projetos que tinham ali e o valor que dava para disponibilizar. Era feita a disponibilização. Eles tinham essa verba mensal, assim, para subsidiar vários projetos. Vocês ainda usam essa... A gente parou porque ela ficou mais assertiva e começou a rolar uns outros lances, né? Que nem eu falo, relações humanas. Tá. Então começou a ter um grande problema, assim, dos brasileiros no geral com a comunidade, assim. Tá. Mas aí é uma longa história. Outra coisa. Enfim, mas era um negócio constante, mensal, que você conseguia submeter, às vezes você queria ultrapassar o teto, precisava ultrapassar um pouco esse teto de R$500, você conseguia também. Dólares. Dólares, bem corrigido. Então foi isso, assim, naquele 2022 a gente fez tudo isso, né? E aí nesse meio tempo surge o Rô, e aí vem com a proposta
Não, surge o Rô Ressurge, com... né? Ressurge o Rô. Com a Cavaleiro das Trevas, proposta... ressurge. com a proposta daquela história que ele tava contando Tá. no improviso. Das oficinas. Aí agora das oficinas eu passo pra eles. Que é 2023 daí. É. Conta pra gente aí como é que foi. Então. Ressurgir, né? Quer falar? Não, acho que você Deixa o já Raul falou. falar, né? Ele não falou nada até Não, agora. ele só tá vai lá, olhando. fala aí. Vou falar umas bosta aqui. Não, acho que o Rô já falou um pouco assim, como que foi, né? Esse comecinho da retomada das oficinas com a Ju, né, e tal. E eu apareci nisso como interessado nas oficinas, né? Em fazer as oficinas, não em dar, né, elas Sei. ainda. E foi aí que eu conheci o Rô. O Rô não tem um ano que a gente se conhece, a gente já Tem 6 meses. é mais casado que muito... É isso aí, cara. Mas é isso, é porque a gente uniu, né, essas forças de vontade e fez a roda girar. Lembro que a gente sentou lá em casa um dia, tomar umas cervejas e filosofar e tentar estruturar alguma coisa nas ideias. E assim, a gente reparou que tinha muita força, assim, nesse encontro, né, eu e ele, e nessa retomada desse movimento, que não tinha incentivo externo nenhum, né, nem financeiro. Sim, do próprio Notivas, a galera que já estava envolvida, isso que o Johnny acabou de falar, já gerou esse movimento, né? Eu, sem saber de nada do Notivas, de que Robert, que não sei o que. Sei nem quem é, né? Não sabia de nada, tava tipo chegando na cidade e já tentando me jogar de cabeça no movimento, né, teatral. O que estruturou bastante isso foi o Senac, que foi aí que eu realmente tomei, né, as rédeas da minha profissionalização com teatro. Certo. Então nessa parte do profissional foi o Senac. E aí a parte da aplicação mesmo, do empírico da prática, que foi esse encontro, né, com notívagos e que esse acolhimento que geralmente a galera da arte é boa, né? Então, cara, eu acho que a arte acontece quando pessoas certas se encontram, cara. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque a época que eu fiz lá o Sofá, todo mundo que era meu aluno de desenho. Eu dava aula de desenho na Secretaria de Cultura, nas oficinas. Eu né? lembro de você lá nos iglus, quando eu trabalhava Isso, lá. então, Eu te conheci lá. A gente se conhece desde aquela época. É. Então, cara, e assim, você vai fechando o ciclo de amigos mesmo, que você aí se reúnem pra fazer arte, cara. Não é aprontar, né? Fazer arte. É que o pessoal já distorceu essa ideia de fazer arte. E eu acho que é super importante isso, você achar as pessoas, porque tem um monte de gente que quer, mas aqueles que querem realizar mesmo, cara, são bem poucos. Querer é bem diferente de fazer, porque, não sei, não funciona. Tem gente que vamos. Aí você começa a andar, o cara fica parado e você vai na frente. Pra sustentar, né? Porque tem essa parte que discutimos bastante aqui hoje, do profissional, do trabalho artístico, né? A gente, como produtor artístico, a gente precisa do nosso tempo de ócio e de trabalho para ter ideia, para ter realização, né? Mas é isso, a gente vai bater em outras coisas, em outras barreiras também para promoção da arte, que a gente precisa de outras pessoas, porque a gente não dá conta de tudo, né? Então são esses encontros que são extremamente importantes, né, pra gente fazer essa bola de meia, fazer essa rede, né, essa teia. Então, é isso. O trabalho artístico, ele é complexo, mas a gente não vai fazer tudo. Não dá conta. Então, a gente precisa da mão de um advogado ali, da mão do fotógrafo, da mão de alguém da secretária, tá ligado? Precisa fazer essas pontes, precisa ter essa energia, por além do trabalho artístico, o trabalho que no fundo é social, né? De você ter as relações certas e que a pessoa vai te ajudar no caminho certo para chegar na realização de tal projeto, né? Então, E como é que está em relação a apoio financeiro nessa parte para as oficinas? Então, não tem apoio financeiro, mas uma birra não, né? Uma teima minha foi, eu quero fazer do jeito que deve fazer. Porque aí já, voltando um pouquinho no tempo, falar um pouquinho da minha história de volta para o Notívagos, foi a volta para Botucatu, né? Que a pandemia fez com que eu, por questões familiares, precisei voltar para cá
a princípio eu achava que seria temporário, mas também sem perspectiva de quanto tempo. E aí eu vim em meados de 2021 nessa coisa de tipo, é temporário. Quando virou 2022 eu entendi, acho que eu mudei mesmo. Aí eu fui para São Paulo, peguei minha mudança, porque eu não tinha trazido minha mudança ainda. Caramba. Que é minha mudança, é o que é? Algumas estantes de livros e minha cama, era isso. Livro pra Mas caralho. mudança. É pesado. Nossa, Aí eu, é foda, Bem cara. em 2022 eu voltei, de fato, aí, né, eu entendi, tô aqui de volta, né, e aí foi quando tava começando a pipocar umas conversas de reativação do Notívagos, até por conta dos 20 anos que tava se aproximando, e eu cheguei a estar numa reunião ou outra ali com o PV, Johnny, aí Giovana tava aqui ainda, morando aqui, a Giovana Hernandes, da Companhia Poética, ela que me puxou, e o Murilo, e aí eles estavam fazendo até aquele espetáculo do José da Silva, pela companhia do Murilo de Foi Andrade aí que lá, eu né? conheci o Notívagos, com esse Foi aí. espetáculo. Nem é do Notívagos, né? Apesar de todo mundo ser do Notívagos, Mas É. saiu pela um só, né? que é a Mas- companhia do Murilo. Mas eram 3 companhias que estavam juntas ali, Então né? não foi aí que eu Que é o conheci. Notívagos e a Poética também, ali fora um só. E aí o Murilo me chamou pra estar, né, com assistência de direção e eu não consegui por conta de trabalho e tal. E aí foi ali o primeiro ano que eu não fiz teatro. Porque até 2020, no meio da pandemia, assim, a gente fazia parte de um grupo em São Paulo que chamava Companhia Nefanda, que a gente fez a Comédia dos Erros. E nesse trabalho eu comecei a ter um desejo muito grande, por conta da filosofia da direção, da galera, de formação de público. Porque era um Shakespeare, era uma comédia, Shakespeare era um negócio, que difícil, que erudito, nananana. E a gente conseguiu, foi o primeiro espetáculo que eu fiz em São Paulo que ia gente que não era de teatro assistir. Que eu falei, caramba, que interessante, as pessoas vão assistir teatro. Como que eles fizeram isso? E aí eu fiquei, mano, que da hora, não sei o quê. Aí quando o espetáculo tava voando, pandemia. Aí eu falei, ai, fodeu. Aí eu fiquei com esse desejo plantado. E aí na volta acabei declinando, me encontrando nessa mudança. Declinei esse trabalho com eles aqui por conta de tempo. E aí caiu naquela história lá de eu ter encontrado a Júlia numa dessas voltas pra Botucatu. Fizemos lá. E aí eu tava numas, assim, de estar um tempo sem fazer teatro, que eu falei assim, eu vou fazer do jeito que der. E aí virou minha filosofia de vida. Não vou aguardar as circunstâncias ideais, porque é isso que o Raul falou do casamento, que é um casamento consolidado aqui da nossa parceria. Nós somos o oposto. Eu sou o planejamento. O ótimo inimigo Essa do bom. zona, É, puro é. Notívago. Apolo e Dionísio ali, ó. Às vezes a gente fica buscando tanto o ótimo, e o bom nunca sai. Aí no meio termo surge o Hermes. Além disso. Enfim, aí o que rolou? Rolou esse piloto, que foram 4, 5 semanas, né? Do Núcleo de Improviso em 2022 ainda, em dezembro, na época da Copa. A galera hoje não vou porque tem jogo da Copa. E a gente foi fazendo. Certo. E aí, o Raul apareceu, a gente se conheceu. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, dá pra rolar, hein? 2023 dá pra fazer um processo continuado, retomar o ciclo, porque a gente reativou só o Núcleo de Improviso ali, né? Tá. Aí eu já elaborei, e aí o Raul, isso que ele acabou de contar, passou o Réveillon, vem aqui em casa, vamos tomar cerveja. Aí eu levei pra ele a ideia. Eu falei, tô com essa ideia aqui mais ou menos assim, mas tava num lugar muito em elaboração ainda, não tinha Bem certeza. embrionário. Muito. Saindo da pandemia também, a gente tava, tipo, sem saber da vida, sabe? Sim. Tipo, que a gente, como, que e onde, sabe? Tipo, E aí eu sem perspectiva. comentei com algumas pessoas, né? Queria fazer. Aí até surgiam essas sugestões, né? Mas e aí a Secretaria de Cultura, não tem um edital, não sei o quê? Eu falei, deve ter, mas pelo que eu ouvi falar das pessoas que estão fazendo, tá tudo muito mais difícil, tá mais burocrático, tá não sei o quê, e eu não tô afim de esperar. Vocês buscaram auxílio do Conselho de Cultura? Ou não? Não. Não pensaram. 100% Não, é que- Esse último conselho. Não, eu nem pensei nisso, eu nem tava por dentro, tava voltando, né? Porque, basicamente eles poderiam dar uma sugestão, dar uma clareada aí. Não, famoso você tem os conselho amigos da orquestra de artistas, né, costura. pra darem alguma indicação, assim. Foi, né? mas É o famoso Conselho da Orquestra de Cultura. Então, mas nem passou pela minha cabeça, nem tava por Como dentro. vocês conseguiram o espaço alfa? O Espaço Alfa vai surgir depois. A gente começou no garagem, no piloto, e o PV abriu assim, sem custo algum, vai lá, cola lá. E aí quando virou o ano que a gente estabeleceu, não, vamos fazer um ciclo semestral, pensar uma pedagogia
que tem um começo, meio e fim, e que tem alguns objetivos para alcançar com quem aparecer. Né? Então, ao contrário do piloto do ano passado, que era cola o dia que você quiser, que vai ser encontros fechados em si. Aqui não, aqui a gente pensou num trânsito. E aí a gente abriu também a oficina de iniciação teatral. Né? Isso, eu falei daquele negócio da formação de público lá com a Comédia dos Erros, porque já estava na minha cabeça na hora de planejar isso, que foi o que eu levei para o Raul. Oficinas formam público. A gente tinha público lotado no municipal, porque tinha 50 pessoas no palco e a família de 50 pessoas na plateia, que faziam a oficina seguinte. Acho que artístico-pedagógico e criação artística são facetas da mesma trança ali, né? E aí estava nesse planejamento. Então a gente não tinha um espaço alfa ainda. O que a gente tinha? O garagem, mas a gente entendeu que o garagem ficaria muito pequeno para uma oficina com que a gente estava querendo. E o Raul, na época, morava na Casa Tato, que era uma casa coletiva, que tinha a proposta de ser terapêutica e artística, tinha uma sala grandona, e a gente fez uma parceria com eles. A né? Casa Tato é na casa do Kim Marques, né? Onde morou o Kim Marques e onde foi fundada a Companhia Chafariz. E eu fui cair naquela casa, né? Enfim... Muito simbólica, né? Tem a do história teatro nessa de casa. chegar, eu passava na frente daquela casa todo dia para ir para as aulas do Senac, né? E ficava olhando, namorando e tal, e ficar lá dentro com o projeto de uma casa artístico-terapêutica, onde rolariam atividades de arte, cultura qualquer, assim, e a gente tinha uma sala de atendimento de massagem também, de terapias. E aí né, trocando com o Rô, tal, a gente trocando e tal, falou, vamos fazer aqui as aulas. Que tem uma sala, um salão ali de piso de madeira maravilhoso. Lareira. No inverno a gente fez ensaio com lareira. Tô gostando. Foi maravilhoso. Delícia. E aí as aulas do semestre passado rolaram lá, a maioria, né? Só quando aí a casa acabou e a gente Eu saiu. já vi umas fotos desse lugar. Ah, Tem uma escada, assim. tem uma Sim. sala. Maravilhoso. Eu já vi. Infelizmente o projeto da casa em si mesmo acabou, morreu. Ah, que triste. Foi. Eu achei o espaço extremamente interessante. Achei. Falei, tentando fazer as pessoas, para quem eu contei, visualizarem o tipo do palco, eu falei assim, lembrem daquela época que as pessoas cantavam no rádio ao vivo. Teatro de Era revista. exatamente Aquele isso. tipo de palco. Teatro de revista. Que ali Falei, sempre gente, foi rádio, isso é né? maravilhoso. Exatamente, sempre foi rádio. E dá pra ver que tem um espaço bom pra uma plateia, que eram as pessoas que ficavam ali assistindo também, que a gente vê em novela de época. Cabe facilmente umas 100 pessoas ali. Cabe. No A salão gente tinha ali. 80 assentos pro Notívagos em Cena. E tava com espaço sobrando ali, né? De Tava. circulação ali. Tinha bastante espaço de circulação. O mesmo. fotógrafo aquele conseguiu auditório é bem circular legal. por todo lado. Tirei o sapato e fiquei correndo pra lá e pra cá. Sensacional. E olha que tinha uma quantidade grande de cadeira, né? Ali, São 80? 80. 80 cadeirinhas. E lá foi isso. Aí o pessoal, a Júlia, né? Que trabalha lá na Rede Alfa, né? Que é uma rede de rádio e televisão, né? Eles têm os programas de rádio, têm os programas de TV. E aí ofereceram a apresentação lá nossa lá. E aí que é uma coisa que eu tava brigando desde o começo, eu quero que seja uma apresentação a oficina, ela foi pensada para terminar numa mini temporada, que é aquilo que eu falei assim, a experiência com o público aqui a gente faz teatro mesmo, né? O teatro é no encontro com o público, não Sim. né? E aí você imagina, você passa um semestre fazendo pesquisas, desenvolvendo, criando para apresentar uma vez. Aí eu falei, não, eu quero uma temporada que eu fui só ter lá em São Paulo, né? Aqui a gente no Notívago sempre fez, apresentou uma vez, morreu. A gente fez espetáculos inteiros, um ano inteiro montando espetáculo para apresentar uma vez. só. A Que foi esse Tempestade ponto foi que eu falei, assim, o Rodrigo tem uma outra perspectiva pra trazer disso, cara. Eu falei do Sesc, né, da questão do RT, e aí ele fala da temporada, que é... eu falei, não, eu quero nem que seja uma mini temporada, 3 dias, no mínimo 3 dias. E aí, quando a gente concebeu as oficinas lá, desde janeiro, eu falei, ele vai terminar numa temporada de 3 dias, que seja no garagem, que era o que a gente tinha. E aí, lá, quase no final do semestre, aparece o Alfa. Aí a gente já tinha as datas do garagem. E se a gente fazer a segunda semana no Alfa? Aí conseguimos uma data, o Raul depois foi lá e cavou a outra, a anterior. E aí a gente conseguiu fazer 4 dias. E os participantes sentem essa diferença de você apresentar num dia e depois no outro de novo. Ainda mais improviso, né? Que muda de Sim. fato. Né? Mas mesmo a peça, né? O Diamantes do Barão, né? Fazendo a peça marcadinha, nananana,
muda. Ao último dia eles surfaram, assim, Nossa, se divertiram, assim, é sim, outra relação. divertidíssimo. O público muda o Não, espetáculo. e a mudança Com também do certeza. espaço ali deu outra E tem coisa. isso, E uma né? delícia aquele Ali no espaço, né? auditório do Alfa tinha mais uma cara de teatro, né? Tinha. É. Do teatro clássico italiano Sim, ali, sim. né? Uhum. É, E o então- Johnny montou a luz, assim, no sufoco, gente. Pra montar a luz do Alfa, porque não tem estrutura ainda, né? Não. A Júlia do Alfa falou assim, é nosso desejo reformar, mas a gente tá indo devagar, né? Aí o Johnny pegou a vara de luz, montou no arame, Eu achei cortou o arame. um tubo de ferro lá no fundo, lá jogado. Eu falei, isso aqui vai virar uma vara de luz. E aí eu botei todos os Literalmente. holofotes. Mas você sabe Literalmente. que eu achei assim um espaço bem interessante e eu acho que se eles mexerem, eu espero que eles não mexam muito na estrutura Não dele. pode, Porque porque é senão ele tombado. vai perder. É tombado? É tombado. Ai, maravilhoso. Ah, então tá. Colocar um banheiro pro público, isso é importante. Ah, tá. É. Que não fique no camarim, né? Mas Porque da assim, é meio estrutura ali. complicado pros artistas, porque você tá lá confraternizando com os outros artistas, você acabou de sair da apresentação e tal, e aí quando você olha pro lado tem uma pessoa aleatória olhando pra sua cara pedindo licença pra passar. É, Foi o que mas é que aconteceu comigo, ali é eu uma era a pessoa característica do aleatória. espaço, é meio difícil mesmo ali, porque é o único banheiro ali dentro. É, o único banheiro, mas assim, dá um jeito de construir um banheiro externo para as pessoas. Eles estão com E- esse plano. É, A Ju ai, que falou bom. que sim. Isso é ótimo. E não mexer na estrutura, porque é tão charmoso, gente, é lindo demais lá dentro. Eu achei, assim, encantador o lugar. E vocês viram essas laterais ali? Tem a rádio. Tem a rádio. Aí no outro tem um outro estúdio. Aí do outro lado eles vão montar um estúdio de podcast, inclusive. Isso, tem um de croma, eles vão montar um Isso, estúdio de croma. É, o aqui. palco é um croma. Atrás, é que a gente que colocou o Mirante Oh. das Artes emprestou pra gente a cortina preta, Cortina né? preta. Mas a hora que atrás lá é um tecido verde, porque ali é gravado as coisas de TV com o croma atrás. Ah, No Nossa, palco. É. que interessante. A gente desmontou o chroma ali pra poder colocar o... A caixa Não, preta. mas foi tranquilo, não deu trabalho. Não. Apenas 6 horas de o povo montagem. fazendo aquele barulho já caindo, as coisas. É, teve uma hora que aconteceu isso. Olha como a gente aproveita todos os espaços, né? Tem que improvisar, né, cara? É o que a gente é famoso por ser brasileiro, né, cara? Improvisar e Vamos se usar, virar né? nos trinta, Né? Exatamente. Usar o O talento. espaço Já que tem esse existe. estereótipo aí. né? E eu acho que lá é um espaço bem melhor do que a Pinacoteca, por exemplo, porque a Pinacoteca não tem estrutura para o teatro. Não. Ela tem estrutura para exposições, ela é maravilhosa, incrível, um piso Mas maravilhoso. podia ter, né? Poderia ter. Aquele átrio podia ser adaptado, cara. Exatamente. Aquele Se átrio tivesse podia ser adaptado. Uma sala de espetáculo uma ali, sala né? de Um espetáculo, auditório. nem que fosse pequena, não precisa ser muito Mas olha, grande. eu adoro formatos que são montáveis e desmontáveis. Isso aí era só uma questão de Não, é que Eu gosto né? o também. átrio ali, o problema foi o som, igual quando eles se apresentaram. tá, entendi. Cara, É. eu quase não entendi o que vocês falavam. Choveu, cara. Você foi Cara, qual mas dia? antes. Eu fui no dia que choveu. Acho que eu fui Aí todos os dias, né? Eu tava fotografando Não, quase foi. todos os dias. Eu gosto muito também dessa ideia do montável e desmontável, mas assim, que eles criassem uma estrutura montável e Uhum. desmontável. E ele falou do átrio. O átrio é um espaço maravilhoso, mas ele precisava de um pé direito um pouco mais baixo, Alguma ou se forma não, de isolar. alguma Uma uma forma forma de de É isolar um uma pouco. coisa Porque curvada ficou, pra acústica. porque o som, vocês tinham que gritar muito pra gente conseguir ouvir. Não foi feito pra ter Não, espetáculo. não, Esse é o ponto. esse é o ponto. E é isso que é o incentivo, né? Tipo, se o espaço e alguém quer incentivar que aconteça, é dar uma estrutura de apoio. Sim. Por exemplo, na Casa Tato, no fim começou a zoar um pouco. Porque a gente chegava e tava o espaço lá. Mas não tinha uma estrutura de apoio, nem de limpeza, Só tem entendeu? o espaço. Só o espaço não é apoio. E a casa E da ainda a gente juventude? ainda muitas vezes para usar espaço tem que pagar. E ainda não tem um incentivo. Então a gente ainda tem que fazer montagem de luz, de som, de espaço, de cenário, caixa preta, tal. Esse já é um trabalho que é técnico, né? Que não é do Sim, artista. Não é do Sim. artista. Mas já tem todo esse trabalho que Técnico. precisa de alguém fazendo, né? É. Ainda mais, então, tipo, são instâncias, assim, infinitas pra acontecer um espetáculo. Aham. Sim. Uhum. Entendeu? Envolve gente pra caramba. Envolve muita fazer gente. um espetáculo. Muito trabalho. E muito trabalho. E, Invisível. e eu acho que por que não tem muito sentido? Porque não tem muita consciência do que é o trabalho artístico, né? Em Não. si. Pelo menos não em teatro, né? Não, cara, eu vou te falar. Essa é a nossa proposta aqui. Criar consciência Entendeu? cultural Isso. nas pessoas. Não é ficar falando de, vai ter evento tal, vai ter espetáculo. Não é só Não. uma divulgação
A gente para quer, aqui, né? A gente quer saber como que acontecem as coisas, cara. E falar para as pessoas como acontece. Que não é... Porque as pessoas consomem a cultura de uma forma bem superficial. Elas não fazem ideia de como aquilo aconteceu, de qual foi... como Qual foi trabalho real, o né? trabalho, exatamente. Foi lá consumir um show na praça. Que legal, a prefeitura trouxe fulano de tal. Tá, mas qual foi o processo? Quantos profissionais trabalharam? Quantos dias eles levaram? As pessoas só sabem reclamar assim, gente, tinha um negócio ali na frente da catedral e aí eles mudaram o trânsito pra gente poder passar. Uma droga aquilo. Mas aí vai lá no dia no feriado e consome. Mas não pensa em todo o trabalho que houve, né, antes. E as pessoas envolvidas. Exatamente. E é aquela questão, esses dias mesmo rolou um lance que eu tava conversando com uma amiga minha, e a gente falando, assim, de que uma coisa que o artista sempre tem que estar justificando, assim, mostrando, né? Só pra você ter uma ideia de como é meio proposital, né, as questões de desmonte da cultura, assim. Não, porque a cultura não dá dinheiro. Mentira. Sabe? Você viram e falam assim, mentira, dá até vergonha dos neoliberalistas que falam que não dá dinheiro. Mentira. Dá vergonha. Cara. Porque, cara, você pega um produtor, ou todos os produtores de uma cidade, ele consegue trazer muita verba pra cidade. Como que ele traz muita verba? Quando você é contemplado em um edital, que você passou lá, sentou a bunda, ficou uma semana, 2 escrevendo o projeto, e você consegue ser contemplado, é 100 mil, 50 mil, 10 mil que seja, que você traz para a cidade, que vai ser gasto aqui na cidade. Sim. Né, com serviços da cidade, com profissionais da cidade, que depois vão pagar imposto. Entendeu? Então é assim, tipo, artista só dá problema pra cidade. Não, a gente traz dinheiro pra caramba. Sabe? Só que, né? só que as pessoas não sabem, entendeu? Que é outra coisa também desvalorizada. E é isso, né? Tipo, o artista local não presta, ele não consegue fazer nada. Mentira, cara. Olha o que a gente faz. Se eu for catar PROAC aí dos últimos anos aí, o que é de valor que não entrou na cidade porque a artista local trouxe. Pois é. Mas você pergunta da Casa da Juventude, né? Por que a gente não... Não, se é um espaço utilizável, assim... Primeiro que a gente está descobrindo, pelo menos eu, né? Os equipamentos possíveis agora, né? A gente foi na conferência lá para entender também. Mas tem uma outra questão que nem eu falei, eu não estava querendo esperar alguma coisa possível, eu queria fazer essa urgência minha e a gente tentou fazer do jeito que deu. E uma das coisas que a gente entende que tem que ter é a gente ser remunerado pelo trabalho que a gente está fazendo, né? Sim. Então, como a gente não tem incentivo, a gente elaborou essas formas de contribuição, né? As oficinas que teve... Agora do segundo semestre também tem os valores certos lá para cada um, porque essa contribuição que o integrante que vai fazer a oficina paga, né, ela é dividida em várias porcentagens diferentes, né? A porcentagem do espaço, a porcentagem do CNPJ da associação teatral, porque tem um custo mensal que tem sido tirado do bolso dos integrantes para poder bancar o contador, tem um custo jurídico aí que tá no bastidor que ninguém sabe também, né? E tem o nosso trabalho, né? Porque pra gente chegar lá e dar a oficina de 2 horas, 3 horas, tem dias de preparação, tem um planejamento, tem trabalho. Fora que você estudou, você também tem que comer, dormir, todas essas coisas pra estar vivo lá, né? O pessoal não entende isso. Não, as pessoas não. E as pessoas não agregam o valor dessas coisas não, dentro ali. É isso que você falou, né? Que oferece. Mas tem esse lugar também de, tipo, apesar da gente elaborar uma contribuição, a gente tentou elaborar de modo que quanto que a gente consegue operar com o mínimo possível. Porque também, em paralelo a isso, tem essa filosofia. A gente quer fazer a arte acontecer. Eu quero formar público. Eu quero que as pessoas tenham contato com a arte, mesmo que elas não estejam ali para virar artistas, né? Que é né? A gente estava conversando sobre quem entra no Senac, não é para isso. Porque se a pessoa vai fazer uma oficina... a gente tem integrantes que participaram que... eu sou engenheira, eu sou publicitário, eu quero fazer teatro porque era meu sonho, eu queria fazer... E, que legal, a pessoa fez a oficina, se dedicou, apresentou os 4 dias, se divertiu, fez... Começou a pensar o teatro de outro jeito e vai circular com outro capital cultural. Sim. Vai ser público dos espetáculos, vai ser público da pinacoteca, do circo, da dança. Você forma uma coisa que vai afetando em várias dimensões, né? Que é uma coisa que atravessou lá atrás, nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, né? Agora, fazendo essa pesquisa da história do teatro aqui em Botucatu, você vai vendo que teve vários momentos assim, e que a gente não lembra, porque a gente não tem essa memória coletiva
registrada, né? Mas ela tem essa função importante. Então, são várias dimensões que andam em paralelo. Então, se a gente fosse fazer no equipamento público, tem a barragem, se cobra mensalidade, então não pode. Mas eu estou lucrando com isso? Nossa, estamos ficando muito ricos, explorando. Não estamos. É o mínimo para operar no trabalho. Mas aí tem essas condições e a gente esbarra nisso, né? Então, a gente está indo para os espaços que... E como a gente não tá nesse papo... né? Nessa coisa de esperar as circunstâncias ideais Mas acontecerem, assim, a gente foi onde ofereceram. A Casa Tata, de repente, estava ali no primeiro semestre. Agora está o Complexo Alfa. E a gente vai fazendo essas parcerias para poder fazer rodar. Mas ali, por exemplo, sobre a Casa da Juventude, para ensaio, essas outras coisas, pelo menos todas as vezes que mandei ofício, funcionou, deu certo. Sim, dá pra usar. nesse ponto funciona. Mas aí, para as igual oficinas falou, aí pra tem fazer essa oficina problemática. tem essa problemática. Uhum. E... Sei lá, cara, eu acho que tinham que repensar esse tipo de política. A Casa da Juventude, ela é municipal? Poderia, Administração de secretaria. A Secretaria Municipal poderia dar um suporte. Igual né, agora, né? Que eles vão reformar o Nelly, né? Que vai ser mais uma... Eu espero que não vire um elefante branco, não continue sendo um elefante branco reformado, né? Então, esse que é o problema. Mas, por exemplo, eles não vão criar um grupo de teatro da prefeitura para colocar lá dentro. E aí eles também não vão abrir espaço porque vocês cobram para poder sobreviver, né? Cara, então, quer dizer, o negócio fica meio parado mesmo, só serve para apresentação. Por isso que eu acho que tem que fazer esse levantamento, né? Como que funciona para você ter uma sustentabilidade econômica criativa. Sim. Porque, por exemplo, o segundo piso lá do municipal só é ocupado porque tem o curso de teatro do Senac. Exatamente. Senão ele estaria abandonado. Era um lugar que super poderia rolar oficinas oficinas de boa. Viu? Tá largado. Falando. Mas pintaram, viu? Pintaram? Deram uma pintada. Se aconteceu um incêndio lá, tá tudo bem. Agora é porque pintaram. Gente, eu tava lembrando quando caiu o muro do teatro. Vocês lembram disso? A estreia teve um espetáculo do Notívagos que era o Fidelis. Na estreia do espetáculo caiu o muro do teatro. Em cima do carro do mundo do elenco. atores. No que? Lá do lado do estacionamento? Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso. Nossa, olha, você falou, eu lembrei. Porque tinha passado. Que tristeza. Eu não lembro qual que eram as condições políticas, econômicas da época para poder entender como que foi feito. Mas pelo que o Luiz falou, foi porque o terreno do muro que caiu não era do teatro, era do vizinho. Aí teve um... Mas, mano, o bagulho é tão largado. Não sei de nada. O teatro, ele tá sem alvará do bombeiro, não sei se vocês sabem. Sim. Mas é porque teve modificação nas políticas, né? Porque, assim, mas é durante a isso. pandemia, O bombeiro, né? Mudou a norma. Hoje, o único prédio público que tem alvará é a Pinacoteca. É a única que tem saída de incêndio, que tem todos os equipamentos, atende às normas. Porque é novo, né? Porque é novo, porque ele foi reformado, na verdade, né? Então, mas aí já reformaram baseado nas novas regras. Então, mas isso é complicado também, né? Muda as leis assim do nada. Tem que ter um tempo de adequação, né? Não só isso, cara. Tem que ter um tempo de adequação da lei ao espaço. Sim, é isso. Tem um tempo de adequação ali, cara. Trocar aquelas poltronas, sabe? O teatro, ele também deveria ser reformado. É que vai uma puta grana pra reformar ele. Eu vou te falar. Ele já foi trocado aquelas poltronas. Com certeza, né? O teatro foi construído no começo do século XXI, do século XX, né? Então, não dá pra pensar, né? Não, mas você viu, eles colocaram as poltronas largas agora. Sim. Mas ainda não Não. Precisava dar um tapa, assim, mas bem. Tipo, o mesmo que foi feito com a Pinacoteca. Você viu? A Pinacoteca era um presídio, gente. Ela era um fórum com um presídio embaixo. Numa época que tinha o quê? Botucatu tinha o quê? 2 bandidos? Não. O Chicuta aqui, né? O Chicuta Não, o Chicuta não foi preso. Cara, Botucatu era bicho feio antigamente, os dois ficaram. Mas bem antigamente, lá no passado. Quando meu pai chegou aqui, ele falou que, antes, meu Deus. muito... antes ainda, né? Antes disso. É verdade, era uma cidade pequena. Né? Mas é que o fórum acho que foi construído ali da naquela região. numa época em que, tipo, ele era isolado, gente. No centro da cidade, era isolado, real. Raciocinar isso. E a catedral ali veio depois? Não, ela era uma igreja mais simples. Mas é ela que inaugura praticamente a cidade. Ela é o centro, né? O ponto central.
É que nem o Fórum agora, né? Que déjà vu. Foi isolado lá, né? Foi isolado. Foi. E já tem bairro próximo. Por já. isso que eu Tá falo. chegando, Ainda assim, fizeram o né? festival do rock lá, cara. Quando eu falei, eu vou pra lá, eu vou assistir o festival. Eu falei, é lá no fórum. Eu falei, não. Fizeram, né? Eu achei que tinha sido na Secretaria de Cultura Municipal. Foi lá no fórum. Eu falei, Teve um na Municipal. O que foi? Teve, né? Eu acho que foi do Vila. Do Vila, Blues. verdade. Vila Blues sempre faz coisas tá, lá. que foi ali na Secretaria de Educação, naquela parte. Secretaria de Educação, não de Cultura. Secretaria de Educação Jardim Paraíso, Municipal. ali embaixo, ali, né? Fica perto da estação ali da Casa de Juventude, né? Fica Que era a atrás. casa de máquinas ali, se eu não me engano, né? Isso. Quando eles consertavam os... Aí tá. é lindo aquele espaço, maravilhoso aquele espaço. A gente foi fazer umas fotos lá, um trabalho do Senac, e nossa, me apaixonei pelo lugar. Ai, todo Não, mundo lá tem é um bonito ensaio pra fotográfico lá, é bem Lá, todo famoso. mundo- Ah, não, Botucatu Eu não... sou direto lá. Opções, ponto assim, desses turístico. prédios não tem muito. Na verdade, Botucatu eu acho o patinho feio do Paulo Cuesta, assim. Jura? Porra, Pardinho, meu Deus. Jaú. Privilegiada pra caramba. Jaú cara, só o centro de Jaú É. é totalmente a era do café. Você Nossa, passeia ali pelo coisa centro linda. de Jaú, é totalmente... Mas tão eu bonito acho que aqui. todas. Não, eu não tô lindas falando em que é cantos. feio Botucatu, só tô falando que... Você falou patinho ou feio? Eu falei que é um patinho Falou. feio, olha pra Pardinho, velho. Olha a vista que você tem Valorize lá. o que você tem, meu amor. Toma. Valorize. Toma. Assim que eles valorizarem eu. Nossa! Agora pegou. Assim que começar a liberar verba pra artista trabalhar, todas Aí essas coisas. tudo vai assim, ficar vamos lá, né? bonito. Então, Não, pra mas te falar um brincadeira, negócio- eu gosto muito de Botucatu, tanto que eu voltei pra cá, né? Não, você é amaldiçoado, você não entendeu. Veio pro Botucatu uma vez, A você cidade não é consegue imã, mais ir né? embora. Você não consegue mais sair de Vai, Botucatu. Aí daqui a pouco você volta e não sabe nem por quê. A maldição de Botucatal. É, o Botucatu é maravilhosa. Faz um curta sobre isso. Saci prende. A Se maldição- te derem dinheiro pra fazer, né, Marcelo? Eu já tô Se algum comerciante resolver apoiar. Verba de não sei o que, eu vou fazer, cara. Eu faço, acaba fazendo meio nas coxas também. Eu não entendi o que você falou. Não, se tiver algum comerciante ou industrial pra apoiar aí. Ah, Isso. Mas se for religioso, pega. Ah, desculpa. Você vai cortar essa parte depois, né? Agora não, A classe religiosa indo atrás de você. Uhum. é. Igreja Cara, vem- Católica. Depois se descobrirem ainda qual é a minha religião, aí justifica mais ainda. Cara, Fato. Fato. gente, estouramos legal. Rapaz! 5 horas de podcast. Mas a gente nem sentiu, não sei vocês, eu não senti 2 horas. Caramba, deram 2 2 horas. Quase 2 2 horas já. horas. Meu Deus. Nem divulgamos essa oficina aqui. Ah, mas tava falando Então, de agora pode. é Agora é o justamente momento. isso, cara. Considerações finais. Pra onde vai o Notívagos? Qual a casa O de Pix do Notívagos é CPF 058680557. Não, esse é o do Raul, gente, para. Meu amor, eu como Eu advogada digo pra vocês e pra quem estiver ouvindo, se o seu Pix for o seu CPF, não divulgue. Eu Ih, não já falei. divulgo. Não, eu falei rapidinho. depois. Muda pra telefone ou outra chave, porque o CPF é extremamente perigoso ficar passando assim, publicamente. Sim, Pessoas por isso que o podem meu abrir- e-mail é. fazer empréstimos. Não, seu e-mail você pode passar. Não, mas aí você vai fazer a propaganda do e-mail dele, do Pix Isso, você dele. pode mandar um Pix pra carina_mota@hotmail.com. Um Pix. Momento jabá, então? Isso, Jabá. momento jabá. Gente, Fiquem à Agora que vontade. roda a vinheta? Estão abertas as inscrições para o ciclo de oficinas do segundo semestre, com novidades, né? Porque a gente teve no primeiro semestre a iniciação teatral e o núcleo de improviso, que continuam. Inclusive já está com um número legal de inscritos, né? Então não percam tempo, porque já vai começar em 2 semanas, né? Daqui a pouco lota. E temos novidades. A gente vai ter um núcleo de montagem teatral, que vai... É uma oficina que a gente vai se debruçar sobre algum texto teatral, que a gente vai, no primeiro dia, levar algumas opções. E a gente vai fazer o processo de montagem disso para trabalhar alguns princípios de atuação mesmo, né? Tem uns experimentos, os etudes que apareceram no núcleo de improviso, a gente vai fazer a partir do texto agora. E outras surpresas aí que estão em Muito elaboração. E, só dar um spoiler, né? Vai ter 2 aberturas de processo. Pro datas núcleo de montagem. Ao longo do semestre. Então não vai ser só no fim do semestre que vai ter a temporadinha. A gente vai ter umas aberturas de leituras encenadas ali no meio para fazer um experimento mesmo. E o Infanto Juvenil, né? Que é uma oficina que
já teve, a gente divulgou, falou que era uma novidade, né? Mas aí o Robert me corrigiu, falou assim, já teve uma tentativa lá atrás com a Bárbara e a Daiane, mas acho que não se efetivou. Toda tentativa é válida. Fala isso. Mas a gente vai abrir 2 turmas de infanto juvenil, uma de manhã e uma tarde, para tentar, né, contemplar as pessoas que contraturno escolar ali de 9 a 13 anos de idade, né? Já pensando nessa formação ali do lúdico, trazer a expressão, corporeidade e tudo mais. É isso. Venham. Sensacional. Venham, né? Se vocês tiverem material de divulgação, já tem? Já temos. Já tem. O formulário Sim, está aberto, né? Lá na nossa página está divulgado nos Vamos destaques. divulgar no Instagram da confraria. Tá, o Instagram é @notívagos-teatrais. Aí tem o Linktree, que é a mesma coisa. Notívagos teatrais. Aí você clica lá, aí tem um formulário de inscrição. O mesmo formulário tá para todas as oficinas. Certo. Então você entra, preenche seus dados, coloca a oficina que você tem interesse e já começa agora na semana do dia 6, 7 de agosto já. Então, Corre, gente. corre porque já tem uma turma lá que tá quase cheia já. Ótimo, eu espero que Ótimo, encha maravilhoso. tudo. Tem gente na fila, cara, ainda. É isso que eu espero. Axé. E venham assistir, sigam a gente, todo mundo lá. Siga a confraria, que muito legal esse podcast, né? Sim. Adorei. Esse espaço dos nossos Gostaram? parceiros Demais. aí. E tá começando, É cara. isso, Tá bateu um começando. papo, né? Só vai melhorar, que nem vinho. Isso aqui é meio que você falou também aqui. A gente montou e vamos. Vamos, é. O que a gente vai fazer? Não sei. Confraria é isso. É isso aí. E aí que acontece, né? Então, cara, Isso que a gente tava falando, tá né? funcionando muito melhor do que se a gente tivesse parado pra planejar É o que mais. você certeza. falou. Se a gente tivesse buscado o ideal, não ia rolar, porque a gente não tem grana pra isso. Uhum. Mas vai do jeito que dá, rola. O Marcelo tinha os microfones, tinha coisa, alguns mesa equipamentos. emprestado, tem isso aqui é o que eu uso pra gravar curta, o gravador. Cara, a gente foi remendando aí com um monte de coisa. Exatamente. Esse gravador de som? É um gravador de som. É legal que a gente tá num podcast, né? Tipo, esse daqui é um gravador de som. Não, pra curta, ele falou que grava Não, curta. eu sei, mas é porque Esse é o se microfone. sair lá no áudio ninguém vai entender. Isto é um microfone. Alô, oi. Aí tinha um espaço aqui e a gente falou, vamos fazer. Vamos fazer, exatamente. E você grava curtas de ficção ou de documentários também? Cara, eu gravei um documentário, meio documentário, até a Vanessa fez parte, cara, sobre a... Nossa, agora não vou Boa lembrar Vizinhança. nada, Amália. Maria Amélia. Maria Amélia. Amélia. Sobre a Maria Amélia, cara, Maria são dos Amália. textos dela. Que Que foi legal. uma amiga que sugeriu, ela que queria muito, ela chegou, Marcelo, o que quer fazer? Vamos? Mas você nem ouviu o que é? Vamos fazer, não tem dinheiro mesmo, sei também, ninguém tem, vamos fazer. Já A gente aceitei. gravou, passamos, cara, quase 6 meses desenvolvendo ele. Lançamos o ano passado, foi no final acho, do ano passado. Foi no ano passado. Tudo, mas assim, cara, e ficção, cara. Ficção que é o que eu mais curto. Que foi eu lancei um curto agora, que é pra ser uma série. Só que aí como eu tô passando umas mudanças dentro de casa, então eu tive que parar pra não bagunçar tudo. Uhum. Mas tô querendo voltar a fazer série, só que é uma série de terror. São histórias, só que é bem. antológica, não tem. Os episódios não tem ligação. Então é meio comédia, meio terror. Tanto que a próxima o Marquinho vai fazer um dos papéis. Olha, ele é ótimo nisso, né? Nossa. Mas não é, cara. Ele fez o Curu com o Talamonte. Fez o Curu, ótimo cara. ator. Cara, o pior é assim, cara, eu conheço É. o Marquinho desde que eu mudei pra cá. E eu não sabia que ele atuava, velho. Cara, um excelente Nossa. Eu não ator. sabia, cara. Eu não sabia que ele Excelente atuava. ator. Eu simplesmente um dia cheguei, eu ia fazer um curta. Eu falei assim, alguém me falou, chama o Marquinho. Eu falei, meu Marquinho? Pô, eu conheço o Marquinho como desenhista, Aham. cara, entende? Como a cara do visual. Aí eu falei, chama o Marquinho, não, ele já fez, não sei o que, cara. Eu chamei e, puta, foi muito bom. Ó, pra você ter uma ideia, a segunda peça do Notívagos a participar de um Fejasa, que foi daí no terceiro Fejasa, era do Marquinho, que é Era o um Crônicas de solo um dele. Assassino Crônico. É um solo dele, que ele escreveu e atuou. Fora isso, ele escreve Aham. ainda, assim. Então é isso. É isso e aí? mesmo. Você... Eu tava procurando. Ah, Que isso? Ah, Que tá. é- É do trampo. É do A documentário. arte do documentário. documentário. É que Da Maria tem uma Amélia, legal. entrevista com a família, né? Com ela e com a família Deixa eu e ver. alguns artistas falando o texto dela, né? Algumas poesias crônicas dela. Ah, Aí a gente ambientou legal. uma no Teatro Municipal, uma na Pinacoteca,
outra foi na estação de trem, sempre tentando meio que deixar assim, meio de época, né? Ter a ver um pouquinho com a época que ela escreveu a história. Pra retratar a história. Pra retratar, mas assim, né, cara? É que a Andressa, cara, ela fez um trabalho assim de correr atrás de patrocínio, mas, puta, não você sabe, Botucatu, a gente ainda tava no meio ainda da pandemia. E vocês têm um fórum do audiovisual? O Fernando comentou que teve um movimento assim, cara, né? Porque tem uma galera, né? Tem uma movimentação do ICINE, cara, que é do interior paulista, cara, mas é muito abrangente. É o estado inteiro. É o estado inteiro. Porque aqui, o que tem da galera do audiovisual? Tem o Barroca, né? Tem vocês. Tem o Barroca, o Baga, tem o Baga. eu, tem a Talamonte Filmes, tem o Nido, tem... Cara, tem muita gente, cara. Tem muita gente. Tem o pessoal do Cineclube. Do Cineclube, que é o Barroca também, né? É o Barroca também. Mas não era ele, né? O Pedro tá em várias áreas. A Isa, né? Na verdade, a Isa eu acho que veio... tá os dois lá, mas a Isa, o Cineclube para Todos, ela sempre estava envolvida com ela ele, que né? tá envolvida. Tanto que o Notívicos também, por causa do Robert fazer parte. Né? Então, a ideia tem que criar um fórum mais local mesmo, igual vocês fizeram aí do pessoal das cênicas, porque senão fica muita confusão também. Porque durante as oitivas que a gente teve, a Paulo Gustavo é principalmente para audiovisual. Sim. Cara, tinha muita gente fora da linha ali, que não tem nada a ver com audiovisual, querendo discutir audiovisual. Porque aí eles querem gravar videoclipe, querem gravar não sei o quê. Eles queriam discutir audiovisual, eles queriam discutir a grana. A grana, é. Entende? Nada contra, cara, mas aí a gente tem que começar a pensar. A primeira vez que o audiovisual tem um destaque num edital. Uhum. E aí você vai dar para todo mundo a grana e, putz, você vai pulverizar que ninguém vai ganhar nada. Aí criamos umas regrinhas lá, mas não sei, é o que vocês falaram, a gente não sabe o que foi aceito, o que não foi. Tem muito essa discussão, né, de como colocar fazer essa relação de freio e contrapeso de uma maneira que também não seja extremamente o que a gente pensou impeditiva, assim, né, das pessoas isso, participarem o que a gente que são pensou da área, né? Se é para ser audiovisual, você tem que ter um trabalho, pelo menos, anterior. Entende? Então, de repente eu quero me meter no audiovisual, você vai jogar 30 mil na mão de uma pessoa, assim, é meio complicado. Não sabe nem operar uma câmera. Não sabe, às vezes não sabe nem o que é a câmera, cara. Mas eu conheço gente que às vezes nem tem câmera e quer fazer o bagulho. Tá certo, ele pode chamar. Pode contratar. Pode contratar. Vou pegar diretor aqui, vou pegar não sei o que, beleza. Mas mesmo assim, o cara tem que ter uma experiência para você liberar. Mas a gente fez como é que se diz? Uma separação de verba também para iniciantes, videoclipe para coisas menores. O fórum tenta fazer. Isso é interessante, cara. Importante. É que a verba da Paulo Gustavo é grande, né, cara? Grande. Não, a gente tava falando de 30 mil. Que nós... Não, nós estamos falando de 35 para curta na Paulo Gustavo. Para cada um? Para cada um. Para curta tá pouco ainda, se for para pensar na estrutura de cinema. Não, cara, se eu tivesse 5 mil para fazer qualquer coisa que eu faço, eu já estaria feliz, porque nem isso eu chego, cara, nem isso. É difícil, mas... É porque, por exemplo, o Checkmate a gente pegou 50 mil. Nossa, quanto dinheiro! Aí, se for ver, a gente faz tudo. Se for ganhar R$300 por mês, se for dividir o cachê de cada um. Quem escrever no PROAC agora, 100 mil para produção... Cara, não dá. Não dá. Aí vai falar, como não dá? Não dá, cara, muito mais caro. Para um ano muito de mais produção. caro. Para um ano de produção. Que é o que eu falei, a gente não consegue prever ensaio. Tipo, cachê de ajuda de custo para ensaio, né? Porque tem isso. O sindicato reconhece que tem esse valor a ser pago e a gente não consegue pagar. Não consegue. Né? Eu entendo. É caro pra caramba. Então, gente... Rodrigo, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Acho que é isso, né, gente? As oficinas abertas, sigam a gente, sigam a Confraria, sigam os pessoais também. Tá linkado aqui embaixo, né? Que eles vêm blogueira, né? Arrasta pra cima. Vocês não estão vendo a gente, mas a gente sabe que vocês estão vendo. Aqui o link aqui embaixo. Isso, Apoiem os artistas da região. Só pra dizer nesse apoio que ele falou, assim... Não tem condição de apoiar financeiramente, né? Tipo, mas uma coisa que já ajuda muito
é compartilhar. Isso, E vai assistir. Compartilhar né? todas as Vai produções assistir, e é assistir. fundamental. Então. Não, Assistir. o assistir também. Não, é que eu conheço um monte de gente, ingresso eu tem ali, apoio o né? artista local, cara, desgraçado, Nada, não vai você nem lá ver. compartilha, você não vai nem lá ver. Isso, Mas é compartilhar, é importante pra É. caramba. Pulveriza aí, manda nos WhatsApp, É. posta nos stories. E obrigado pelo inscreva. espaço, gente. Foi muito legal, adorei conhecer Ai, aqui. que bom, Obrigado, vocês gostaram, viu? a gente que Marcel, agradece, Karina. exatamente. Tá muito Feliz com pelo essa, convite aí. essa doideira que a gente inventou. aqui, né? Sim. É, que prospere, que seja Sim. 1000 episódios. Inxalá. Evoé. Evoé, exatamente. É que inxalá é dinheiro, né? Então volta pro... Muito ouro. Muito É. ouro, né? Não, mas tudo que for pra prosperar é bem-vindo. Isso aí, gente. Então, beleza, gente. Esse foi mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks.